Quando dois alunos da Academia de Magia se desafiaram para um duelo, ninguém esperava tal resultado. O Grey libertou uma bola de éter mágica que era 100 vezes maior que a do seu oponente. Se o professor não tivesse intervindo, o outro aluno teria sido completamente destruído. Olhando para o Grey, ele não conseguia entender como tinha ganho tanto poder. Nunca antes algum aluno tinha possuído tanta força mágica. Mas a verdade é que o Grey é um regressor, e ele nem sempre foi assim tão forte. É assim que a sua história começou. É a batalha final entre os maiores heróis da humanidade e o seu inimigo demoníaco. Mas desta vez, não estamos a seguir um herói glorificado e superpoderoso. Em vez disso, o nosso protagonista é apenas mais um soldado de infantaria a fazer o seu trabalho diligentemente, sendo o Zé Ninguém que é. Um laser perdido e afiado atinge-o diretamente no peito. Um golpe tão poderoso que ele nem sequer resiste e simplesmente o deixa atravessar. E assim se conclui a sua história. Nos seus últimos momentos, ele olha à sua volta para os seus companheiros soldados, mortos e espalhados pelo campo de batalha. Quanto aos chamados maiores heróis, bem, eles estão presos num confronto intenso contra o arqui-inimigo da humanidade, o Liquidador. Entre os heróis estão 4 bravos guerreiros, cada um com características únicas e poderes vistosos. E depois há tipos como o nosso rapaz, soldados de infantaria, lançados como peões de sacrifício. Estes tipos são basicamente como NPCs parados no canto sem qualquer diálogo. O seu propósito, apenas morrer. Ele sente-se patético, a pensar no quão pouco contribuiu para esta guerra. Se ao menos tivesse nascido com algum tipo de talento. Mas por mais poderosos que aqueles heróis possam ser, eles também não têm qualquer hipótese. O Liquidador corta-os como se fossem pepinos. Literalmente, um único golpe foi tudo o que foi preciso para os aniquilar. Acontece que aquele monstro esteve apenas a brincar com a sua presa o tempo todo. O destino da humanidade foi finalmente selado. Ou pelo menos, era isso que o Grey pensava. É então que ele se lembra que o seu coração já foi despedaçado, e mesmo assim, ele ainda não está morto. De repente, ele está de pé no meio das ruínas. À sua frente, está este ser omnipotente, que não dá qualquer contexto sobre o que está a acontecer. O tipo misterioso afirma que o corpo do Grey já sarou, mas a parte mais louca é que ele se curou a si mesmo usando poderes enterrados no fundo, dentro dele o tempo todo. A entidade continua, dizendo que o Grey é na verdade muito mais forte que o Liquidador, o mesmo desgraçado que massacrou todos aqueles heróis como porcos. No entanto, ele não tem a certeza se o Grey consegue sequer lidar com esse poder. Portanto, agora, a entidade empresta ao nosso rapaz uma porção do seu próprio poder, apenas o suficiente para derrotar o Liquidador. De volta ao mundo real, a espada do Grey é instantaneamente rodeada por uma energia misteriosa concedida pelo Ser Todo-Poderoso. Sem perder tempo, ele põe esta energia à prova para ver se é a sério ou apenas conversa. Acontece que este poder é mesmo potente. Tanto que o Liquidador até elogia o Grey pela sua força, mas ainda não é suficiente. Quando o Grey avança para outro ataque, bam! Ele é cortado ao meio como os outros. O sangue jorra do seu corpo, bissectado enquanto o Liquidador, estranhamente, o elogia novamente. Ele é a primeira pessoa a levar o Liquidador ao ponto de ter de dar o seu máximo. Mas o Liquidador está prestes a ter outra surpresa. O Grey ainda não acabou. Aquela energia enegrecida está a alimentá-lo. A metade inferior do seu corpo que tinha desaparecido há um segundo, agora reformou-se, feita inteiramente de energia negra. O irmão está a entrar em modo Black Clover com aquela espada enorme dele. É uma visão de se ver pensar que alguém poderia realmente fazer o Liquidador hesitar. O inimigo não vê outra opção senão levantar um escudo de favo de mel para proteger seu pobre eu. Grey já não parece humano. Ele desce com a sua lâmina colossal e o impacto envia ondas de choque literais pelo ar. O escudo se despedaça em pedaços cintilantes e o senhor arrogante acaba por levar, com toda a força do golpe. Agora o bastardo está seriamente se perguntando se a coisa com a qual ele está lutando é mesmo humana. Inferno. Ele não tem certeza se Grey está mesmo vivo. Enquanto isso, nosso garoto está se perguntando a mesma coisa. Mas agora, tudo o que importa é a luta. E sim, esse monstro é duro como unhas. Mas nosso garoto também está determinado a fazer as contas e derrubar esse bastardo. Ele não vai parar até que essa ameaça seja apagada. Ele lança outro golpe selvagem, e esse começa a sangrar um sangue dourado creepy. Em resposta, o monstro solta um jutsu de nível superior e brota asas celestiais. Parece que ele está brincando com o próprio tempo. O dia se transforma em noite com a lua brilhando como um holofote dos deuses. É bastante impressionante, e Grey admite isso, mas não o suficiente para abalar sua confiança. Ele vai, contudo, lançando um ataque preventivo direto no pescoço do Liquidador. Mas surpreendentemente, a espada não penetra. Há algum escudo estranho ao redor dele novamente, então ele começa a falar besteiras que passam direto pela minha cabeça. Aparentemente, dentro deste plano de verdadeiro crepúsculo, nada pode machucá-lo. Ou pelo menos é isso que esse bastardo afirma. Ele diz a Grey para olhar para o céu e ver quão profundo ele realmente é. Bem, nosso garoto olha para cima, por curiosidade, e vê uma coisa brilhante como uma estrela brilhando com uma intensidade insana. Então, bum, aquela coisa cai, como um maldito meteoro e oblitera Grey da existência. O Liquidador fica vitorioso, olhando para a cratera deixada para trás. Mas felizmente,
aquela entidade misteriosa de antes aparece novamente, bem a tempo de reverter tudo, e enviar nosso garoto de volta ao passado com uma única missão, que é salvar o mundo. A propósito, o nome daquele homem misterioso é Cronos. Aparentemente, ele e o Liquidator têm algum tipo de história, mas ninguém nos diz que tipo. Então, de qualquer forma, voltamos ao nosso garoto que abre os olhos em um pacífico bairro verde logo após sua regressão. Está quieto, calmo e honestamente bastante fotogênico. Acontece que ele está em sua cidade natal, Vila Renado. Não apenas sua cidade natal, mas a versão passada dela. Ele está quase 15 anos no passado. Parece que Cronos cumpriu sua palavra. Gray foi enviado de volta no tempo para uma última chance de salvar o mundo. De repente, uma dor aguda percorre sua mão. Quando ele olha para sua mão, percebe feridas e bandagens enroladas ao redor de seu pulso. Agora que ele pensa nisso, essa foi a época da sua vida em que ele era basicamente um saco de pancadas para Belder e sua gangue. Mas com essa nova chance de vida, seria bastante patético se ele ainda acabasse sendo intimidado. Por outro lado, não há como ele lutar contra esses caras de frente. O irmão está muito acima do nível deles. Em retrospectiva, até derrotar o Liquidator parece um sonho. De qualquer forma, ele tem que descobrir como lidar com esses bullies, ou está condenado a reviver o mesmo sofrimento mais uma. Parece que o irmão não consegue ter um descanso, ou consegue. Ele acaba por se deparar com o mesmo que ele temido o mais. Claro, são Belder e os seus capangas. Como têm estado entediados ultimamente, estão à caça do nosso rapaz, ansiosos para continuar a sua tradição de bullying à moda antiga, como se fosse a sua nova religião. Eles atiram uma espada sob os seus pés, ordenando-lhe que a apanhe. O nosso rapaz olha para a espada sem perceber. Ele ainda não percebeu o que esses capangas estão a tramar. Afinal, já se passaram 15 anos, então as memórias estão um pouco turvas. Belder, por sua vez, assume que Gray está a fingir estar desinformado de propósito. Assim, ele é gentil o suficiente para lembrá-lo sobre as suas habituais batalhas de brincadeira. Ao ouvir isso, Gray tenta rapidamente despachar esses incômodos apontando para a sua mão ferida. Ele está grato pelo convite, mas infelizmente não pode participar porque a lesão ainda não cicatrizou. Mas parece que o Bro não consegue despachar esses vagabundos a menos que pegue a espada e lute. Eles até garantem que as espadas estão totalmente cegas, então há pouca chance de se ferir. Gray, no entanto, não consegue sacudir a sensação de que a lesão ainda é possível. Não importa quão cega seja a lâmina, ainda é um pedaço de ferro. Um golpe errado no lugar errado poderia reservar seu bilhete de ida para o céu. Bem, ele tem um ponto. Um toque suave nas partes baixas e você estará dobrado no chão em dor insuportável. Mas esses caras parecem não entender a lógica por trás das palavras de Gray. Belder assume a sua posição, pronto para atacar. Ele odeia ouvir um não de Gray. Então ele avança contra ele como um touro enfurecido para iniciar o duelo. Gray teve tempo para pegar a espada, mas já está em pé, e Belder já está a avançar contra ele. O nosso rapaz acha ridículo que este tipo chame isso de batalha de brincadeira enquanto avança como se estivesse irritado com a própria mãe. É então que Gray se lembra de algo que um antigo médico militar lhe disse. A razão pela qual a sua esgrima nunca melhorou foi por causa de uma lesão que sofreu quando era criança. Agora que pensa nisso, talvez esta seja a lesão que mudou a sua vida para sempre e o forçou a viver como um fraco. Belder desce com a sua lâmina, mas Gray desaparece e desvia do golpe. Sério, mesmo Gray está chocado por ter conseguido desviar. O rosto de Belder, por sua vez, aperta-se de irritação ao ver tal agilidade impressionante. Ele lança outro golpe, que o meu rapaz desvia novamente. Então, um golpe rápido, direcionado aos seus pés, também é facilmente evitado. Os bastardos estão a esforçar-se para acertar no nosso rapaz. Ele é como um homem sedento de sangue em uma missão determinado a derrubar o seu oponente. Mas Gray escorrega como um ninja sob efeito de cocaína. No início, Gray pensou que Belder estava apenas lento, mas então percebe que não é Belder que ficou lento. É ele próprio que ficou mais rápido. O Bro está literalmente a desviar de cada golpe como se devesse renda. Até os capangas de Belder não conseguem ignorar o que estão a ver. É como se Gray fosse uma pessoa completamente diferente. Ele pode não ter o corpo que tinha antes, mas ainda tem as memórias de cada batalha que lutou. Com toda essa experiência mapeada na sua cabeça, o seu corpo está basicamente em piloto automático. Ele mal precisa tentar desviar desses golpes. Então Gray agarra a espada para manter esta chamada batalha de brincadeira a decorrer, que já não parece tão brincalhona. Belder está a afundar-se no seu próprio ego, desesperadamente tentando esmagar Gray sob a sua lâmina cega. Mas o meu rapaz já teve o suficiente. Ele balança a sua espada pela primeira vez. O movimento repentino do seu poderoso golpe deixa a mão de Belder a doer como um inferno. Isso só mostra quão patético Belder realmente é. Se Gray é um golpe poderoso deixa a mão de Belder doendo como um inferno. Isso só mostra o quão patético Belder realmente é. Se Gray está, para ser honesto, ele na verdade sente-se o perdedor aqui, a lutar com um fracote destes. Mas ele também acredita que o Belder não merece um pingo de pena. Ele é o sacana que intimidou o Gray, lhe tirou o futuro e causou todo aquele sofrimento. Por isso, sem rodeios, o Gray vai fazer o Belder provar do seu próprio veneno, no movimento seguinte. O Gray, sem esforço, arranca-lhe a espada da mão, desarmando-o instantaneamente. Enquanto o Belder só consegue sentir a humilhação,
O Gray percebe que este tipo é pior do que ele pensava. Ele aproveita a oportunidade para lançar uma provocação, gozando com a incompetência do Belder com uma espada. Um único golpe fez a espada do Belder voar, mas por outro lado, estar desarmado não é um grande problema. Afinal, foi o Belder quem insistiu que estas lâminas rombas eram totalmente seguras para usar numa luta. O Gray está a passar-se completamente, balançando a lâmina tão rápido que literalmente corta a pele do Belder, fazendo o sangue jorrar para fora. À medida que a gravidade da situação se instala, os joelhos do Belder perdem toda a força e cedem. Espera aí. O Gray pensava que estava a usar uma lâmina romba. Então, como é que este desgraçado começou a sangrar? Quando ele olha para sua lâmina para confirmar, ele descobre que é de facto uma lâmina romba. No entanto, se tivesse sido uma espada afiada, este tipo poderia estar mesmo morto. Agora, vamos lá, não nos vamos distrair da situação. O Gray balança a lâmina com precisão, arrancando vários dentes, e deixando o nariz do Belder a sangrar desalmadamente. O nosso rapaz impõe-se sobre este desgraçado, dando-lhe arrepios para o resto da vida. É sempre bastante divertido ver arrogantes de merda a serem transformados em choramingas. Parece que isto é suficiente para humilhar o Belder para o resto da sua vida. Bem, parece que falei cedo demais. Este desgraçado ainda não aprendeu a lição. Ele ordena aos seus capangas que apanhem o nosso rapaz e lhe deem uma sova até ele ficar todo partido. Os capangas hesitam em avançar por razões óbvias. Eles literalmente acabaram de ver o chefe deles a ser espancado como um cão patético. Portanto, não faz sentido nenhum sucumbir ao mesmo destino, mesmo que tenham o poder de o evitar. Um dos tipos sugere que eles ataquem em uníssono para sobrecarregar o Gray. O trio entra rapidamente em ação, cercando o nosso rapaz de todas as direções. O Gray, no entanto, está mais indiferente que nunca. Se estes tipos querem desesperadamente que o seu desejo de morte seja concedido, o nosso rapaz está mais do que pronto. Todos saltam sobre ele, com a intenção de acabar com ele ali mesmo. No início, o Gray tinha um pingo de simpatia por estes vagabundos e tinha decidido poupá-los, mas parece que eles não vão parar até aprenderem a lição. Portanto, ele dá a estes goblins de sarjeta o que eles realmente merecem. Pouco tempo depois, as suas caras estão inchadas como o traseiro de um babuíno, depois de uma massagem facial impiedosa. Mais uma vez, o Gray acha ridículo que estes emojis a chorarem, forma humana, costumavam ser o seu pior pesadelo. Ele lembra-se que este grupo é atualmente aluno do dojo de esgrima de Síria. O Belder admite que eles são alunos desse dojo, embora não o tenham visitado ultimamente, uma vez que estes biscoitos moles acreditavam que já eram suficientemente poderosos. Embora isso seja um padrão bastante baixo para alguém que supostamente é forte o suficiente, não que o Gray espere muito do próprio dojo. Ele mostra interesse em juntar-se ao dojo, por isso ele quer que estes capangas sirvam de referência. O Belder recusa-se a satisfazer o pedido. Afinal, ele não consegue imaginar as consequências quando o seu mestre descobrir que ele, pateticamente, levou uma tareia. O Gray sabe exatamente como lidar com esses caras. Ele apenas balança a espada para intimidar esses idiotas, insinuando o pior que pode acontecer. Se eles não ouvirem. Engraçado, essa pequena ameaça funciona maravilhas. Belder não só fica humilhado, mas aquela surra lhe deu a velocidade de uma chita. Ele literalmente acelera pela estrada para chegar ao dojo o mais rápido possível, até deixando seus amigos para trás. Um tempo depois, eles entram na cidade. Enquanto caminham, Belder expressa sua curiosidade sobre por que Gray está interessado em se juntar a um dojo. Acontece que esse dojo tem uma vaga de recomendação para a academia. Nosso garoto não precisa dizer mais, pois tem certeza de que Belder é maduro o suficiente para entender qual é seu objetivo principal. Um dos caras se pergunta por que Gray sente a necessidade de se juntar a uma academia, quando ele já é poderoso o suficiente. Mal sabem esses que meu cara não estabelece a barra tão baixa. Ele tem sua própria definição de suficiente. Ele se lembra vividamente do dia em que todos os Vidjises, heróis da humanidade, foram massacrados como porcos em um piscar de olhos, e isso deveria ser a linha de frente mais forte do mundo. Esqueça os heróis. Mesmo ele não conseguiu arranhar aquele bastardo com todo o poder misterioso que tinha. Só Deus sabe quanto poder será suficiente para derrotar aquele bastardo. Embora ele não estivesse completamente sem esperança naquela época, no Minusiel, momento em que obteve aqueles poderes sombrios e badass, ele se sentiu como um ser onipotente que poderia destruir qualquer coisa. A coisa que o impediu foi a falta de habilidades em esgrima. Ele tinha confiado em alguns truques que aprendeu com o Santo da Espada. Se ao menos ele tivesse passado mais tempo treinando em esgrima, assim como o Santo da Espada fez, ele tem certeza de que poderia ter mudado o rumo da batalha sozinho. Isso é provavelmente porque Cronos o enviou aqui, para se esforçar até que ele seja digno de empunhar aquele poder escuro e misterioso novamente. Um tempo depois, encontramos o mestre sobre quem aqueles capangas estavam falando. O grupo está levando uma bronca por ter provocado uma briga com um civil aleatório. E o que é pior, tudo o que conseguiram após desafiar aquele civil foi uma derrota humilhante. Esta mulher intimidadora é a instrutora de esgrima do dojo, Síria. Belder tenta esclarecer que eles não estavam realmente tentando intimidar ninguém. Era apenas uma mera batalha simulada. O pobre coitado acaba levando um golpe devastador por suas mentiras. Um golpe forte o suficiente para que ele estivesse na lua. Com este bilhete de ida,
Seus capangas estão tremendo de terror, desejando poder apenas sobreviver a este dia. Não há nada a temer, pessoal. O truque que ela acabou de fazer foi uma pequena lição que queria ensinar a esses tolos. Se eles chamam de batalha simulada espancar alguém desarmado, então o que ela fez também conta como uma batalha simulada. Ela aponta sua espada bem sobre o rosto feio de Belder e o expulsa imediatamente do dojo. Não só ele, mas seus capangas também o acompanham. Com isso, aqueles patéticos capangas levam seu patético líder perdedor e saem pateticamente. Ela imediatamente gira e se senta sobre os pés, pedindo desculpas ao seu novo recruta em nome de seus antigos alunos, que lhe causaram muitos problemas. Meu cara ignora o pedido de desculpas. De volta ao trabalho, ela ouviu que ele quer uma recomendação para a academia. Ao que? Meu cara confirma. Como Belder e sua equipe de segunda categoria lhe causaram muitos problemas, ela está disposta a escrever uma carta de recomendação para ele. Embora antes de fazer isso, ela queira que ele prove seu valor. Ambos os competidores se posicionam, um contra o outro, espadas de madeira em mãos. Sendo a mais experiente, ela generosamente lhe dá a oportunidade de atacar primeiro. E assim, a troca de golpes começa. Eles movem-se tão rápido, que literalmente tudo o que deixam para trás são rastros de silhuetas dos seus golpes temíveis. Enquanto isso, a Saria faz o seu trabalho, que é avaliar as capacidades do nosso rapaz. Ela consegue perceber que o seu estilo de esgrima é bastante prático para a sua idade. É como se ele já tivesse passado por inúmeras batalhas antes. Agora, faz sentido o porquê daqueles idiotas terem levado uma sova de uma única pessoa. O seu estilo é maioritariamente autodidata, mas de vez em quando, o seu manejo da espada parece-se com o que é ensinado na academia. Isto provavelmente significa que alguém o ensinou, embora a sua técnica ainda seja rudimentar. Mas uma coisa é certa. Ele tem imenso talento bruto à espera de ser explorado e aproveitado ao máximo. Ela basicamente encontrou um diamante em bruto. Agora que o avaliou, ela decide terminar o duelo com o último golpe que está prestes a desferir. O meu rapaz prepara-se e desvia sem esforço o ataque dela. Esta dança macabra começa mais uma vez. O gajo está literalmente a desviar cada um dos ataques dela como se fosse alérgico a dano. Isto faz com que a mulher fique ansiosa. A falta de hesitação da parte dele está a desconcentrá-la. É como se nenhum ataque que ela tenta conseguisse abalar a sua postura. Raios. Ela até começa a ficar irritada consigo mesma. Pensar que ela tem de dar o seu máximo numa batalha de treino que era apenas para medir as capacidades deste jovem prodígio. Ela fica tão sobrecarregada ao ponto que começa a sentir medo. Por um momento, ele parece uma entidade demoníaca prestes a libertar algo massivo. Depois de sobreviver ao último golpe do nosso rapaz sem esforço, ela percebe que foi apenas um golpe descontrolado. Depois daquele golpe louco, o Gray começa a sentir-se cansado, e o seu nível de energia desce. A mulher vê-o a desanimar e confunde isso com uma fraqueza na sua defesa. Então, ela ataca como uma gata arisca, apenas para se ver em xeque-mate no mesmo instante. O jogo virou contra ela. A espada de madeira partida bate no chão enquanto o Gray fica perplexo. Por um segundo, ele encontrou o caminho de volta para o mesmo poder sombrio que recebeu na sua batalha contra o liquidante. O facto de ele ter usado um vislumbre desse mesmo poder agora significa que ele ainda tem acesso às suas habilidades, mesmo depois de regredir para o passado. Mas então, acontece. Um efeito colateral agonizante envolve o seu corpo em tanta dor que ele cai de joelhos. Ele nem sequer consegue manter-se de pé. Enquanto a Saria está alarmada com a sua condição e quer ajudar, mesmo depois de usar uma fração do seu poder, o Gray percebe que o seu corpo atual é incapaz de manifestar as suas habilidades. Ainda assim, ele reúne a determinação para se pôr de pé novamente, apesar do seu corpo tremer. Depois de lhe dizer que está bem, o Gray dá por si perdido nos seus pensamentos. Percebendo que mal se consegue manter de pé, o que enfatiza o quão eficiente ele terá de ser com as suas habilidades. Ele também está a pensar em revelar a informação sobre o seu poder à experiente mestra de espada à sua frente. A Saria apenas olha para ele completamente perdida e confusa. Entretanto, o nosso rapaz avalia a situação com a cabeça fria e conclui que não deve contar a ninguém o que aconteceu. Afinal de contas, quem acreditaria na sua história ridícula? E também não é como se ele conseguisse controlar os seus poderes sombrios à vontade para demonstrar o que quer dizer. Tendo isso em mente, ele inventa uma desculpa inocente de que simplesmente se esforçou demais. Mas para a mestra de espada, ela não acredita nele nem por um segundo, pensando no quão ridículo ele soa com aquela desculpa. Simplesmente não há maneira de ele ter cortado a sua espada de madeira quando eles estavam a lutar com armas cegas desde o início. Ela mostra-se inteligente ao ponto de perceber que o Gray lhe está a esconder algo. A filha de Virgil aponta o que resta da sua espada na direção do nosso rapaz, fazendo com que o Gray pergunte se há algum problema. Claramente, pela forma como ele está a lidar com a sua reação, ela percebe que ele não quer falar sobre nada por agora. Em vez de o confrontar sobre isso, ela respeita a sua decisão e pergunta sobre o seu interesse inicial em obter uma recomendação para a academia. O nosso rapaz confirma isso, partilhando que ouviu dizer que ela o podia ajudar com isso. A Saria também não o nega. Ela enfatiza que apenas com a sua autoridade, ela pode ajudá-lo a obter uma recomendação para a Academia Real de Esgrima, a melhor instituição de ensino que o reino deles tem para oferecer.
Ao mesmo tempo, surpreendentemente, ela não demonstra qualquer interesse em recomendá-lo para frequentar essa instituição, acrescentando que o Gray é uma pessoa inadequada para a academia. As suas palavras frias trespassaram-no mais do que qualquer lâmina. O Gray começa a martirizar-se por dentro, duvidando das suas capacidades e admitindo que é demasiado fraco. O seu último ataque foi a única coisa notável que ele fez naquela batalha. Mas esperem, a Saria ainda não acabou de falar. Ela continua o seu raciocínio, argumentando que em vez de ir para a Academia Real, o rapaz devia antes ir para a Academia da União Mundial. Que reviravolta na história. A revelação atinge-o com mais força do que o caminhão Kun a atropelar as suas vítimas. Embora a Academia Real seja a melhor do país deles, a Academia da União Mundial é a melhor do mundo inteiro. A instituição é considerada o pináculo da mestria da espada. O Gray fica sem palavras porque esta mesma Academia de Magia é responsável por formar o esquadrão de batalha mais forte, incluindo nomes como a Santa da Espada, Amy. Ele imediatamente confronta a Saria, questionando se ele sequer se qualifica para frequentar uma instituição de tanto prestígio. Curiosamente, a rapariga destrói as suas expectativas, apontando que, no estado em que ele está agora, não há a menor hipótese de ele conseguir entrar. A mestre de espada sabe que até o Gray está ciente das suas falhas, especialmente no que diz respeito ao estado patético do seu corpo neste momento. No que toca à Academia Real, o rapaz talvez conseguisse fazer um milagre apenas com as suas habilidades de espada. Mas esse não é o caso para a Academia da União Mundial. Portanto, sim, o tipo está lixado se não se matar a treinar. Até a Saria está espantada. O rapaz tem um talento milagroso na sua esgrima. E, no entanto, tem um corpo que é só pele e osso. A dúvida começa a instalar-se, fazendo genuinamente o Gray preocupar-se com os oponentes monstruosos que terá de enfrentar na Academia da União Mundial. Não é propriamente um passeio no parque, e, com o seu corpo atual, isso está fora de questão de qualquer maneira. Vendo o seu estado desolado, a Saria aponta como ele é rápido a desistir. Apesar de haver 9 meses inteiros até o exame de admissão da academia, novamente pouco confiante nas suas capacidades, o Gray pensa que nem esse tempo será suficiente para ele. Apesar do seu esforço em tentar encorajá-lo, até a Saria concorda que é muito pouco tempo. Mas mesmo assim, ela oferece-lhe uma oportunidade. A mestre de espada quer que ele confie nela durante os próximos 9 meses, porque durante este tempo, ela vai fazê-lo sofrer. O pão que o diabo amassou. Sim. Algo me diz que ela vai contratar o David Goggins e pôr este tipo a correr 3 ultramaratonas e fazer 6.000 elevações. De qualquer forma, o Gray admite que, embora não queira sofrer, não tem outra escolha. Declarando-se pronto, ele espera que a mestre de espada cuide bem dele. A Sarah gosta da sua determinação direta. Ao princípio, vocês provavelmente pensam que é um bom sinal que eles estejam a começar com o pé direito, mas o ambiente muda imediatamente para puro terror quando a filha do Virgil anuncia oficialmente o início do seu treino infernal. As provações agonizantes do Gray começaram. Ele treinou como o Goku, e honestamente, comeu como ele também. Ela está mesmo a pô-lo numa fase de ganho de massa. Ele também teve de lidar com comida duvidosa, mas a sua professora foi implacável e fê-lo passar por tudo. Os seus duelos de espada continuaram na mesma. O objetivo era aprimorar as suas técnicas. E depois, 8 meses passaram-se num piscar de olhos. Parabéns ao Gray por conseguir o seu corpo definido depois de aguentar aquele longo treino. Até a Sarah está aqui a admirar o físico dele. Agora que chegaram a este ponto, ela não tem mais nada no seu arsenal para lhe oferecer. Ele está pronto para ir para o mundo real agora. Mas a sua atitude descontraída confunde o Gray porque ainda falta 1 mês inteiro para o exame de admissão. A filha do Virgil lembra ao nosso rapaz que ele vai passar muito tempo a viajar para chegar ao local do exame de admissão. É por isso que ele tem de partir mais cedo. Como um último sinal de gratidão, a Sarah entrega-lhe um saco de dinheiro, garantindo-lhe uma viagem tranquila, cobrindo as suas despesas durante o mês. Isso sim é uma verdadeira professora. Quanto ao nosso rapaz, ele ainda não se sente bem com a ideia de partir tão cedo. A sua abordagem enérgica entristece-o porque ele pensa que a sua professora o está a afastar como se ele fosse um fardo. Sorrindo com a resposta dele, ela acha que ele está a complicar a situação. De repente, o Gray menciona o rumor de um ninho de ogres por perto, alertando a atenção da Sarah. Ele também salienta que a aldeia está completamente insegura com a falta de guardas. A mestre de espada confirma a existência do ninho, que foi descoberto recentemente. Ao mesmo tempo, ela sorri para ele, acreditando que nada de mal vai acontecer. Se o pior acontecer, eles terão de depender da ajuda da capital real. Embora o Gray esteja preocupado, ela acha que o seu único foco deve ser fazer o exame sem quaisquer distrações. Na sua mente, ele está totalmente convencido de que a sua professora lhe está a mentir, acalmando-o, para que ele não se preocupe. A capital real nunca vai enviar ajuda para uma aldeia minúscula, e quando a aldeia for atacada e destruída pelos ogres, isso resultará inevitavelmente na morte brutal da Sarah. Na sua vida original, ele soube que ela morreu a lutar sozinha. De qualquer forma, ele não lhe diz nada disto, e apenas aceita a situação, agradecendo a sua professora por o ter ajudado este tempo todo. O Gray planeia partir imediatamente, o que arranca um sorriso a Sarah. Ela e as suas 2 grandes personalidades estão a torcer para que ele passe
Alguns dias depois, vemos uma cena dela a percorrer um caminho perigoso a caminho do ninho. Aqui, restos esqueléticos de humanos estão horrivelmente pendurados nas árvores como um aviso. A Sarah está a tentar localizar o ninho, usando a informação que recebeu do batedor. Ao avistar o rastro de sangue à frente, ela sabe que o perigo a espreita. Mas, antes que possa fazer alguma coisa, a mestre de espada é alarmada pela voz familiar do seu discípulo, sentado no topo de Divero. No ramo da árvore, ele pergunta para onde a sua amada mestre se dirige tão tarde na noite, sendo surpreendida pela sua entrada. Ela pergunta-lhe o que ele está a fazer aqui, quando devia estar focado na academia, aterrando com perfeição no chão. Ele provoca-a por o estar a questionar, quando devia ser ele a fazer alô a ela. Ela mentiu-lhe quando disse que ia ignorar a situação do ninho e deixar a capital real tratar do assunto. Dando uma desculpa, a Sarah explica que a capital real se recusou a vir devido a assuntos pessoais, e foi por isso que ela aceitou o trabalho. Ela está confiante na sua habilidade com a espada, acreditando que, seja o que for que esteja naquele ninho, ela consegue derrotá-lo. Especialmente depois de receber o relatório do batedor, a Sarah revela que o seu oponente será um ogre de elite, e que os monstros lacaios são cerca de 50 criaturas, para além do chefe. Ela sabe que lutar contra os monstros será difícil por causa do seu número, mas isso não a impede de ir. A propósito, até o Gray admite, um ogre de elite não é forte, pelo menos não o suficiente para derrotar uma mulher do calibre dela. No entanto, a questão com os ogres é que a sua vantagem única reside nos seus cérebros e números esmagadores, com tantos deles naquele ninho. A Sarah vai definitivamente morrer se eles conseguirem cercá-la e subjugá-la. Além disso, o nosso rapaz sabe uma coisa. Com absoluta confiança, devido ao seu conhecimento da sua vida anterior, deixar a Sarah ir na missão sozinha é como enviá-la para a morte. E no final, a aldeia também será destruída, sem nenhum protetor. Esse é o futuro sombrio, que ele já experienciou antes. Com isso em mente, o jovem discípulo pede para fazer equipa com ela, mas a sua mestre não é simpática, afirmando que se safa bem sozinha. Em vez de perder tempo a tentar convencê-la de que ela não será suficiente, o Gray diz-lhe astutamente que quer ganhar experiência de combate real. Ele até chega a fazê-la sentir-se culpada, perguntando se ela tem medo que ele se torne um fardo no seu caminho. Apesar de ele ser esperto, a sua mestre aponta-o ridículo do que ele acabou de dizer. A diferença de habilidade deles é quase idêntica neste momento, ao ponto de ela ter dificuldades em lutar com ele durante os seus combates de treino. Mesmo tendo isso em consideração, a Sarah lembra ao seu discípulo que uma batalha real é muito diferente, especialmente quando se leva em conta um ninho monstruoso como este. Esta tarefa envolve um perigo imenso, razão pela qual ela não quer que o Gray arrisque a sua vida, pelo menos não até ele ter mais experiência de combate. O seu discípulo fica devastado ao ouvir a sua convicção. Afinal, a Sarah não cedia na sua posição. Então, ele recorre a um último recurso, uma ideia que ele quer partilhar com a sua mestre. No início, ela fica surpreendida, até que o Gray a desafia diretamente para uma luta, prometendo pô-la a dormir, e depois ir sozinho enfrentar o ogre. A situação torna-se tensa. O discípulo acabou de desafiar a sua mestre para uma batalha real. Com a sua espada apontada para ela, o Gray aguarda pela sua resposta. Percebendo que o seu aluno é tão teimoso como ela, a Sarah admite a derrota. Ela não quer que ele vá sozinho, então ela volta à sugestão anterior dele de irem juntos. Tudo o que lhe importa é que ele volte inteiro. E sim, o One Piece é real. Os dois juntam-se e aventuram-se na floresta para confrontar os monstros. A noite avança, e finalmente a mestre e o discípulo descobrem a localização do ninho. Os monstros inteligentes usam o ambiente a seu favor. Eles fizeram um ninho que não deixa espaço para escapatória, caso alguém se atrevesse a aventurar-se até aqui para os desafiar. Sarah pensa que as criaturas devem estar confiantes na sua habilidade, enquanto Gray argumenta que na verdade é mais uma desvantagem para os dois, pois terão de lutar com cuidado. Observando de uma distância segura, ela fica bastante surpreendida. O chefe não está em lado nenhum entre o grupo, o que a faz pensar se ele se está a esconder na sua tenda. Se for esse o caso, é bom para eles, porque assim poderão matar muitos dos lacaios antes que o ogre de elite os possa confrontar. Para discutir a estratégia de batalha, Sarah instrui o seu aluno a atacar os monstros de um lado, enquanto ela irá cobrir o outro lado. Executando o plano imediatamente, ambos entram em ação com as espadas na mão. O confronto começa. Antes que os monstros consigam sequer compreender a situação, a majestosa Sarah já está em cima deles, executando um tiro certeiro na cabeça, fazendo da cabeça da criatura uma bola de futebol enquanto esta cai no chão. Com o primeiro monstro abatido, os restantes resmungam e rugem uns para os outros na sua língua. O grupo inteiro fica enfurecido e entra logo em modo assassino, preparando as suas armas para matar os intrusos. Mas isso não importa, pois o nosso rapaz entra em modo besta com a forma como está a massacrar a horda. Este tipo é um exército de um homem só, fatiando múltiplos monstros de uma só vez. A elegante Sarah faz o mesmo, exibindo as suas habilidades impressionantes que aprendeu com o Papa Virgil. Os dois são imparáveis. Gray e Sarah cobrem perfeitamente as costas um do outro. No espaço de poucos minutos, cada monstro à vista é reduzido a mais um corpo na contagem deles. A propósito, ela está
na verdade bastante impressionada com a determinação inabalável de Gray numa batalha real. Ele nunca esteve mais preparado, avisando a sua mestre para também se manter em guarda. Mas há um porém. Algo na situação está a dar-lhe um mau pressentimento. Esta luta tem sido demasiado fácil para eles. Demasiado fácil, na verdade. Porque, se este é o nível que Sarah teve de enfrentar, então ela poderia tê-los derrotado a todos sozinha, mesmo sem a ajuda dele. E isso deixa-o num estado de inquietação. Porque o que quer que esteja a descansar dentro da tenda vai ser muito mais aterrador do que qualquer coisa que eles já enfrentaram até agora. Por falar nisso, o par de olhos ameaçadores da criatura brilha através da tenda escura a encará-lo de longe. No segundo em que Gray faz contato com os olhos da criatura, ele estremece em choque. Apesar da sua força, ele encolhe-se e diz à sua mestre que eles têm de sair imediatamente. Nem mesmo Sarah percebe o que lhe deu. De repente, sem explicar nada, ele grita para ela correr com tanto medo na sua voz que Sarah não o questiona. Ela simplesmente segue as suas instruções e dispara logo atrás dele. Enquanto eles correm, pode estar a pensar que eles vão escapar, mas não, porque o seu oponente aterrador salta literalmente dos céus com um salto vertical massivo. Gray fica aterrorizado quando o monstro crava os pés no chão, confrontando os humanos audaciosos. A expressão de Sarah muda para choque, apontando que o monstro-chefe veio pessoalmente ter com eles para uma batalha. Mas então, Gray solta uma bomba que ninguém esperava. Este não é de todo o monstro-chefe. Exatamente quando ele está prestes a revelar a localização do verdadeiro chefe, uma voz monstruosa ruge na direção deles por trás. Este rugido provocador liberta outra horda de criaturas para os perseguir. O som emocionante é ensurdecedor para a Sarah. Mas, para os ogres, transformou-os em maníacos sedentos por batalha. A Sarah treme de medo, incapaz de compreender os seus próprios sentidos. Há uma criatura mais aterradora, mais ameaçadora que um ogre de elite, e está a comandar o grupo inteiro. Finalmente, o Gray revela que eles estão a enfrentar um ogre general. Ele é o verdadeiro chefe do ninho de monstros. Tenho de vos lembrar. Eles estão literalmente encurralados neste momento. De um lado, está o ogre de elite a bloquear a fuga deles. Voltar para trás também não é uma opção, porque uma grande horda os espera, juntamente com o verdadeiro chefe do ninho. A Sarah expressa o seu choque, sabendo perfeitamente que eles não podem enfrentar um monstro como este, mesmo no nível deles. A única chance de vitória deles é matar o ogre de elite à sua frente para escapar. Então, ela faz exatamente isso, investindo contra a besta e chocando a sua arma contra a dele. Determinada a vencer esta batalha, ela explora uma abertura e acerta um corte afiado no corpo da criatura. Sangue jorra do corte. E embora normalmente isto devesse ser um bom sinal, as suas preocupações só pioram quando ela repara que a ferida está a curar-se novamente. Enquanto isso, o nosso rapaz está a lutar contra dezenas de monstros completamente sozinho, partilhando o seu conhecimento sobre as habilidades do ogre general. Aparentemente, o seu rugido aumenta significativamente a força e a velocidade de recuperação dos monstros. Basicamente, eles estão a enfrentar um ogre de elite, super potente. Derrotar até mesmo um normal é tão difícil neste momento que até o Gray está a ter dificuldades. Cortando um dos monstros, ele diz a Sarah para lhe cobrir as costas. Ele instrui-a a apenas atrasar a batalha por mais um bocado, o que a faz questionar que tipo de estratégias milagrosas ele tem planeadas. A isso, o nosso rapaz partilha que, numa situação como esta, ele só tem um objetivo em vista, e esse é matar o mais feio de todos, o desgraçado que se está a esconder atrás da sua horda. A luta pela sobrevivência começa quando o Gray choca a sua espada contra um dos monstros, refletindo a sua irritação por estar cercado e flanqueado. Ele desvia o golpe e encontra outro monstro furioso a mirar nele. Ele está a abrir caminho por entre os inimigos, focando-se em criar um caminho livre à sua frente para que possa chegar ao seu objetivo. Por descuido, no entanto, ele usa tanta força que literalmente estilhaça a sua lâmina. Isto é genuinamente problemático porque agora ele ficou sem a única arma em que confia. Ele desvia-se do golpe descendente do ogre melhorado e prioriza a sua atenção para sacar da sua espada sobressalente. Sim, este é o protagonista mais inteligente que vi nos últimos tempos. Levar uma segunda espada significa estar preparado. De qualquer forma, o Gray está preocupado que a sua lâmina não vá aguentar por muito tempo. Vindo em seu auxílio, a sua mestra atira-lhe a sua espada sobressalente, dando-lhe mais uma chance de vitória. Com ambas as espadas sobressalentes na mão, ele tem uma melhor chance de lutar. Mas mesmo assim, até isto não será suficiente para matar cada um destes monstros. Há demasiados obstáculos para chegar ao ogre general e, ao mesmo tempo, derrotar os seus lacaios. Confiando nas suas habilidades, este homem fica completamente doido, desferindo um golpe a super velocidade através dos seus inimigos. O seu ímpeto para a frente é quebrado quando um dos ogres tenta ataca-o. Felizmente, ele desvia e rapidamente bloqueia o ataque. A luta está a cansá-lo, mas ele ainda fez progressos significativos ao lidar com os monstros à sua frente. O general ogro sente-se ameaçado e decide libertar um segundo rugido monstruoso. Para o horror de Gray, as criaturas fortalecidas acabaram de receber mais um aumento de força. Este cara não está a ter um bom momento, pois está a lutar ainda mais agora, tendo que lidar com eles. Gray percebe que o general ogro é inteligente o suficiente para ver através da sua estratégia.
Agora que sabe o que o humano está a tentar fazer, o General Ogro continua a rugir para provocar os seus minions a lutar. Bloqueando um dos golpes, Gray empurra-se para além dos monstros para avançar rapidamente. Uma horda de monstros está pronta para recebê-lo. Em vez de enfrentar cada um deles, ele corta eficientemente aqueles que estão diretamente no seu caminho. Mas mesmo isso deixa-o com arranhões e feridas por todo o corpo. O banho de sangue está a desgastá-lo enquanto ele luta para passar pela sua interminável barragem de ataques. Deixando a guarda baixa, ele é derrubado por um dos ogros e preso no lugar. As coisas parecem estar realmente más para ele, pois os ogros têm-no exatamente onde queriam. Felizmente, como estão tão enfurecidos, perderam a capacidade de cooperar, pois um deles corta um dos seus próprios sem pensar. Gray internaliza que a sua estratégia é provavelmente enfraquecer as suas espadas. Enquanto está perdido em pensamentos, um ogro Gigashad carrega um punho poderoso para esmagar a sua cabeça. É uma situação de vida ou morte, e ele claramente não pode deixar-se ser atingido, então usa a sua espada para mitigar o dano. Mas mesmo assim, ele é lançado ao chão com um pesado estrondo apenas pela força do impacto. Encontrando-se à beira da vida, este homem ainda tenta levantar-se em seu estado quebrado. Essa é a definição de um badass. Com o ataque anterior a destruir a sua espada de reserva, agora ele só tem uma espada restante e dezenas de ogros para abater, além do seu chefe. Mais uma vez, a situação não está a seu favor. Na verdade, é quase impossível sair disto. Apesar de estar a passar por uma regressão, ele compreende plenamente a situação agora. Gray simplesmente não pode vencer. Não contra tantos monstros sedentos de sangue que o estão a desgastar. Então ele decide mudar a sua estratégia de batalha, rugindo para a sua mestre fugir enquanto ainda pode fazer-se de isca para a sua fuga. Saria ouve isto e sorri, recusando-se a tratá-lo assim. Ela ainda está a enfrentar o ogro elite fortalecido. Mas Gray não entende porque ela ainda está determinada a lutar. Ele assegura-lhe que fuja, pois ele a alcançará em breve. Mas Sarah recusa a sua sugestão, revelando horrivelmente que perdeu a capacidade de correr. Ela sofreu um grande corte na coxa, reduzindo as esperanças de Gray a cinzas. Mesmo essa abordagem está fora de questão agora. Não há outro caminho a seguir, exceto marchar em direção à sua morte. Brandindo a sua lâmina com fúria, ele pensa sobre a razão pela qual regrediu. Apesar de suportar um propósito tão pesado, tudo isso está prestes a chegar ao fim. Tragicamente, a última espada do nosso rapaz também lasca e se despedaça, e ainda assim, ele encontra-se em negação. Apesar de ter perdido a sua arma, Gray recusa-se a considerar isto como o fim da sua vida. Se ao menos pudesse usar o poder do Contegria Futuro, a aterrorizante habilidade que igualava o Liquidator e conseguia feri-lo. Se ele puder usá-la mesmo que por um momento, então estes monstros serão despedaçados. Visualizando intensamente a sensação que sentiu daquela vez, ele prepara a sua espada partida, entrando num estado meditativo. E quando reabre os olhos, o Gray já não é o mesmo fracote que era antes. Um único golpe sombrio e ardente eviscera os ogres, transformando-os em cinzas com a sua ardente espada negra. Nem a Síria percebe o que se está a passar. Mas parece que o nosso rapaz ainda está sob controle, pois mesmo depois de aceder aos seus poderes sombrios, ele dá-lhe um sorriso de alívio. Nos segundos seguintes, o Gray corta cada criatura à sua vista, incluindo o ogre general. Nem a sua mestra consegue compreender que raio acabou de acontecer. Ela está demasiado ocupada a concentrar-se no ogre de elite à sua frente. Mas agora que o ogre general foi morto, as habilidades de fortalecimento parecem ter desaparecido. A Síria percebe que agora pode matar a besta facilmente, pois esta já não tem qualquer capacidade para se regenerar. Usando uma versão barata do Judgment Cut-End, ela abate a criatura, declarando que o ogre de elite não é nada sem o seu mestre. Eles finalmente venceram. Ambos conseguiram resistir, contra todas as probabilidades, e venceram a luta. Apesar de ter milagrosamente dizimado uma horda inteira de ogres, o Gray ainda pede desculpa por ter partido a espada dela. A Síria diz-lhe que isso não é nada em comparação com ele ter salvo a vida dela. Ela apanha a espada e quer confrontá-lo sobre a técnica que ele usou no final. Mas antes que ela possa terminar a sua frase, o nosso rapaz desaba no chão, completamente inconsciente por causa dos efeitos secundários, deixando a sua mestra a gritar o nome dele, preocupada. A perspectiva muda para a mente do Gray. Ele questiona o que o rodeia, e não vê nada senão uma porta acorrentada a flutuar à sua frente. Ele fica confuso até que a porta liberta o mesmo tipo de puquês, energia sombria que ele usa através da sua habilidade. Uma súbita constatação ocorre-lhe. Este é o seu próprio poder. Ele pergunta-se o que aconteceria se conseguisse arrombar a porta. Afinal, ele poderia obter o poder e torná-lo seu, por completo. Determinado a tentar, ele avança. Mas no momento em que dá o primeiro passo, uma sensação mortal paira sobre o seu corpo, assustando-o de morte. E isso apenas depois de dar um passo. O Gray fica tão paralisado de medo que ele recua. Ele não tem todas as respostas sobre a origem do seu poder. Mas uma coisa ficou bem clara para ele agora mesmo. Se ele se atrever a forçar o uso dos seus poderes no seu estado atual, não há a menor dúvida de que ele morrerá. E isso não é uma afirmação leviana, porque a sensação é tão horrível que o leva às lágrimas. Do vazio, uma voz insinua-se na sua mente, elogiando-o pela sua decisão, antes que o Gray possa
processar mais alguma coisa, ele acorda em pânico na sua cama. A sua mestra está ao seu lado, feliz por ele finalmente estar acordado. Preocupado, ele pergunta onde está. Ela explica que o trouxe para a enfermaria da aldeia o mais rápido que pôde. O rapaz esteve mesmo inconsciente durante 5 dias inteiros. E estou tão contente que o autor não tenha dito 3 dias como em todas as outras histórias. Enfim, ela temeu pela vida dele, enquanto o Gray está a lidar com o facto de que teve de recuperar durante quase uma semana por causa do fardo da técnica que usou. Até a Síria acha que ele foi mais além e se superou naquela batalha. Foi a definição de desafiar todas as probabilidades. Ainda assim, ela está preocupada com o estado do seu corpo e pergunta se ele consegue mover-se bem. Para testar, o nosso rapaz tenta levantar o braço, mas não consegue. Ele mal consegue usá-lo depois de gastar muita energia. Mas no estado em que ele está agora, não há como ele conseguir segurar uma espada com uma lesão como esta. Bem, na verdade, também não há como ele conseguir aliviar-se. Por isso, ele tem de resolver este problema rapidamente. Depois, há o hematoma no seu braço que ficou da batalha. Sa fica preocupada com o seu estado, sabendo que ele é incapaz de mover o corpo. Bem, Gray confirma que está indefeso neste momento. Até a sua mestre admite que o seu braço não voltará ao normal tão cedo, revelando que todos os ossos do seu braço foram despedaçados. Esta revelação surpreende o nosso rapaz porque, de uma forma estranha, ele não sente dor nenhuma. Isso é, na verdade, graças ao tratamento com a poção mágica que ele recebeu. O queixo do nosso rapaz cai ao chão porque estas coisas são supostamente incrivelmente caras e ela acabou de usar uma nele. Sarah explica que não é nada com que se preocupar, pois o chefe da aldeia recompensou-os pessoalmente com ela. O miúdo não consegue acreditar no que está a ouvir. Ele nem sequer conhece o chefe da aldeia pessoalmente e recebeu uma poção mágica à custa dele. Sarah acha que ele é um bocado tapado por não conseguir entender a sua situação. Então, ela diz com todas as letras: Gray é oficialmente o salvador e o herói da aldeia. Antes que ele consiga processar o que ela acabou de dizer, o chefe da aldeia entra de rompante para cumprimentar o rapaz, agradecendo-lhe por tudo o que ele fez. Para destacar a grandeza do seu feito, o chefe da aldeia lembra ao miúdo que um ogre general é tão forte que é preciso uma cidade inteira para lutar contra apenas um. Esse tipo de criatura ameaçou a sua aldeia. E, no entanto, um rapaz foi capaz de abrir caminho à força, abrindo uma passagem e matando o monstro, garantindo a segurança da aldeia. Por isso, o chefe da aldeia está grato. É graças aos esforços valentes do rapaz e da sua mestre que as suas vidas já não estão ameaçadas. Incapaz de aceitar todo o crédito, Gray argumenta que eles estão a exagerar o que ele fez. Mas o chefe da aldeia acha que é ele quem está a subestimar o que fez. Pensando nisso por um momento, Gray reflete sobre o resultado. Ele pensa que talvez as palavras do chefe da aldeia estejam certas. Lembram-se da sua vida anterior? Nessa vida, este lugar foi reduzido a cinzas por causa do ataque dos ogres. Essa é a importância do seu feito. O líder da aldeia está mais do que feliz em dar-lhe uma longa explicação sobre o que o torna tão fantástico. Mas por agora, ele está focado na missão do rapaz de passar no exame de admissão para a Academia da União Mundial. Por falar nisso, Gray acabou de se lembrar do seu verdadeiro objetivo. Ele, de forma descuidada, foi matar as criaturas no ninho de monstros apenas algumas semanas antes do seu exame. Com todo o tempo que foi desperdiçado, entretanto, só lhe restam 2 dias até o dia do exame. E já agora, só para chegar lá demora 3 dias inteiros a pé. A sua melhor opção seria usar um cavalo para percorrer a distância a tempo, mas ele está completamente teso e não tem dinheiro para comprar um. Fazendo um pedido repentino, ele implora ao chefe da aldeia que lhe empreste um cavalo para a viagem. A parte boa é que o líder já estava à espera que o miúdo fizesse tal pedido, razão pela qual ele já preparou o melhor cavalo para as suas viagens. Sarah sorri, revelando que o plano original deles era levá-lo, mesmo que ele não tivesse acordado hoje. Há pessoas que te dão um apoio verdadeiro, aconteça o que acontecer. Os teus problemas, assim como os amigos do Gray aqui, e espero que encontremos mais deles nas nossas vidas também. Gray sai da enfermaria apenas para encontrar toda a aldeia a gritar o nome do rapaz e a torcer pelo seu exame. Eles querem que ele dê o seu melhor, e não tem medo de agradecê-lo pelo que fez. Os aldeões até o apoiam com um saco de dinheiro. Todos doaram um pouco para que ele possa se inscrever no exame de admissão e se sustentar na academia. O rapaz é eternamente grato aos aldeões que lhe mostraram tanto amor com seu apoio. Ele também brinca, dizendo que vai ser realmente embaraçoso se ele falhar e voltar. Mas a Sarah está absurdamente confiante em seu aluno, enfatizando que os candidatos que se inscrevem para o exame de admissão não são capazes de vencer um general ogro sozinhos. Mas essa não é a única preocupação. O rapaz está preocupado com seu braço, pois ainda está machucado, e não há como saber quando vai sarar. Para isso, seu mestre argumenta que ele deve usar o braço esquerdo enquanto isso, por conta própria. Mas essa não é a única preocupação. O garoto está preocupado com seu braço, pois ainda está machucado e não há como saber quando vai sarar. Para isso, seu mestre argumenta que ele deve usar o braço esquerdo enquanto isso. Embora seu braço esquerdo funcione perfeitamente, ele está mais acostumado a usar o direito. Mas, seu professor acha que, com seu nível de habilidade, isso não fará diferença. Gray compartilha suas preocupações, afirmando que o nível do exame de admissão pode ser esmagador a ponto de um braço o prejudicar.
Mas mesmo assim, Sarah entende que os professores, ou os examinadores da academia têm um olhar afiado. Quando virem seu talento, eles o selecionarão. O rapaz monta seu cavalo enquanto seu professor declara confiantemente que ele vai passar. Esse é o único resultado. Agradecendo-a por tudo que ela fez, ele promete não falhar. Recordando como a aldeia foi reduzida a cinzas em sua vida anterior, ele está feliz que essas pessoas tiveram uma segunda chance ao lado dele. O mundo já está mudando a partir deste momento. E ele vai se certificar de influenciar o futuro com seu novo poder. Na próxima cena, nosso rapaz finalmente faz seu caminho para seu destino. Olhando em frente, ele fixa os olhos na grandiosidade da Academia da União Mundial. Na arena, o examinador anuncia a distribuição dos bilhetes de exame. Todos os candidatos permanecerão na arena. Pelo que parece, há um grande número de candidatos, mas apenas um pequeno número de 20 vai reservar um lugar na turma. Eles discutem sobre a mudança no número de vagas a cada ano, pois em alguns anos a academia até aceitou 50 pessoas, enquanto em casos raros, aceitou apenas uma. Portanto, as regras de seleção não são absolutas, aparentemente. De qualquer forma, a professora Ariel assume o protagonismo e vem à frente. Ela se dirige aos examinados e explica que eles terão que coletar o papel que está sendo apresentado. Com um estalar de dedos, um vórtice amarelo se abre, liberando energia mágica e manifestando automaticamente os bilhetes na mão de cada examinando. Nosso rapaz coleta seu bilhete, seu número de examinando. É 513 para o curso de esgrima. A professora Ariel acrescenta que seu bilhete contém apenas os detalhes mais críticos, mas não há nada com que se preocupar, pois o processo é o mesmo a cada ano. Ela também confirma que a academia não se importa com a idade ou gênero de alguém, sua nacionalidade ou classe. Em outras palavras, eles literalmente não se importam nem um pouco se você é um helicóptero de ataque ou não. Eles nem se importam o suficiente para saber seus nomes. Os candidatos que estão destinados a passar serão solicitados a fornecer mais informações, mas para os examinados totais aqui, isso não importa. Sobre a idade ou gênero de alguém, sua nacionalidade ou classe. Em outras palavras, eles literalmente não estão nem aí se você é um helicóptero de ataque ou não. Eles nem se importam o suficiente para saber os nomes deles. Os candidatos que estão destinados a passar serão solicitados a fornecer mais informações, mas para os examinados totais aqui, não importa. A professora Ariel até confirma que não há problema em darem um nome falso, mais uma vez provando que a academia não se importa. De qualquer forma, os problemas voltam a encontrar o nosso rapaz, porque ele veio hoje sem a sua espada, e mesmo assim, foi colocado no curso de esgrima. Isto falo questionar a legitimidade do sistema. A professora Ariel continua, afirmando hilariantemente que ela atribuiu a cada pessoa um curso com base na sua aparência. Eu sei que ela supostamente é perspicaz, ou algo do gênero, mas é simplesmente engraçado como há um minuto atrás ela estava a falar de discriminação, e depois continua a dizer isto. A Ariel não se importa de corrigir os detalhes do curso caso os tenha percebido mal. Até os examinandos acham que é impossível atribuir um curso apenas pela aparência, especialmente quando são tantos. Eles suspeitam fortemente que a academia deve tê-los investigado de antemão, e é assim que eles sabem. A possibilidade de magia de leitura de mentes também surge. A professora Ariel não aborda nenhuma das suas preocupações. Tudo o que ela repara é que ninguém se está a queixar do curso atribuído. Então, a seguir, ela decide revelar o horário do exame de todos. O detalhe é impresso no bilhete. Imediatamente. O Gray está nervoso porque o seu exame está agendado para o primeiro dia, não lhe dando tempo para que o seu braço se cure. A Ariel revela que este exame será realizado apenas uma vez e decidirá tudo. Se um candidato se atrasar, a desqualificação imediata será o único resultado. Ela também lhes lembra que os horários são rigorosos e não serão manipulados ou contestados a pedido. São más notícias para o Gray, que está a lutar com a sua recuperação. Ele está a implorar para que o seu corpo faça um milagre e o cure até amanhã. O dia seguinte chega e, quem diria, o braço do coitado nem sequer curou um pouco. Ele não tem outra escolha senão fazer o exame nesta condição. O número de examinando do Gray é chamado e ele avança, frustrado. Ele tenta acalmar-se num esforço para se manter otimista sobre a situação. Avaliando o seu braço esquerdo, ele não parece ter problemas e também consegue mover o braço direito se exercer força suficiente. A sua estratégia atual é observar atentamente os movimentos do examinador e descobrir uma estratégia vencedora a partir disso. Ele está a assistir a um combate entre um candidato e um examinador. O candidato avança cegamente para atacar, mas no final do seu ataque, o examinador está impassível e fica parado casualmente, à espera do seu próximo movimento. O candidato arrasta a sua espada para mais um golpe, mas mesmo esse ataque é inútil. É bloqueado. E não só isso, o examinador desvia a sua lâmina antes de o mandar pelos ares com um golpe final. Com seu corpo a bater no chão, o examinador conclui o resultado do exame, instruindo-o a sair do local. Vocês podem estar a pensar que talvez o Gray tenha encontrado algo, mas a parte hilariante é como este homem literalmente desiste e aceita que está prestes a levar uma sova. O seu número é chamado para entrar na arena. O Gray reflete sobre as suas hipóteses, percebendo que claramente não consegue vencer um examinador que aniquilou um candidato ainda maior do que ele. Dentro da arena, é concedida ao nosso rapaz a liberdade de fazer o primeiro movimento. Apesar disso, ele compreende perfeitamente que esta batalha será de um só lado. Mesmo assim,
ele tem de deixar algum tipo de impressão. A luta começa com o Gray a avançar para atacar. Ele lembra-se do conselho da sua mestre, que lhe disse para usar o corpo inteiro para desferir um golpe potente, em vez de usar apenas os braços, canalizando o conselho dela em movimento. Ele pensa que a única maneira de lidar com a perda do seu braço direito é usar os outros músculos em vez disso. E assim ele entrega o primeiro golpe, que o examinador desvia facilmente. Mesmo agora, Gray se vê lutando para lutar no seu estilo habitual. Afinal, mesmo que ele esteja tentando compensar seu braço direito, isso ainda não muda o fato de que ele está em uma desvantagem significativa aqui. O examinador retaliou tentando cortá-lo. Mas, para a surpresa de Gray, a espada está se movendo muito devagar. É como se ele pudesse ler sua trajetória sem ter que se apressar. Então, nosso garoto realmente bloqueia o ataque com sucesso, ainda sentindo o peso da força do examinador por trás do ataque. Ao mesmo tempo, ele julga que a técnica do examinador não é tão refinada quanto a de Síria. Então, se ele puder apenas se concentrar nas técnicas que aprendeu com ela, há uma chance de que ele possa explorar uma oportunidade e abrir uma brecha. Com essa estratégia em mente, Gray avança com toda a força na tentativa de sobrecarregar o instrutor. E o instrutor está realmente sendo empurrado para trás. Sua velocidade é sua própria ruína. Gray se vê ganhando confiança, percebendo que pode facilmente derrubar esse examinador. As palavras de seu mestre passam pela sua mente novamente. Seus lâminas colidem mais uma vez, mas Gray sobrecarrega seu oponente com um desvio completo, pronto para terminar a batalha com sua nova confiança. Gray continuou seu ataque implacável enquanto o instrutor tentava com todas as suas forças recuperar o controle do ritmo. Embora nosso garoto tenha visto através da técnica do oponente, neutralizá-la com uma desvantagem ainda é uma tarefa difícil. Ele explorou a diferença de velocidade e fez um golpe direto, apenas para ser desviado. A diferença de força bruta era simplesmente grande demais. Quebrar a forma do instrutor é mais fácil dizer do que fazer com duas mãos, quanto mais com uma. Com isso dito, a agressividade de Gray estava tornando os movimentos do nerd mais bruscos pouco a pouco. Seria um pouco arriscado, mas ele pode arriscar sua sorte aqui. Com um plano claro em mente, Gray deixou o instrutor empurrá-lo até a borda do palco, expondo uma enorme brecha na defesa. Como esperado, o óculos mordeu a isca e atacou para um golpe final. O instrutor caiu na mais antiga armadilha do livro. Ele fez um golpe amplo e aberto, como Gray antecipou. O jovem guerreiro ajustou sua postura e deixou o golpe vir. Nada é mais provável de expor uma brecha do que um empurrão imprudente e ganancioso. Um grande e previsível golpe era exatamente o que ele precisava para usar sua vantagem de velocidade. Em um instante, ele alcançou o flanco vulnerável do instrutor. Não importa quão grande seja a diferença de poder, você não pode se defender contra um golpe feroz por trás. A milissegundos de thrusting sua espada para a vitória, o árbitro interveio para sinalizar o fim da luta. Gray segurou-se e abaixou sua lâmina. A partida acabou, mas pareceu um pouco curta demais. Com o limite de tempo para o exame esgotado, o árbitro anunciou o resultado da luta como um empate. O jovem cerrou os dentes em frustração. Ele falhou. Depois de todo o trabalho duro que ele colocou, ele não conseguiu. Ele segurou sua fiel lâmina firmemente. Por um momento, antes de relaxar seu aperto, Gray se afastou do palco e aceitou o resultado com graça. Ele fez o seu melhor. Se ele não consegue nem vencer contra um instrutor, com ou sem lesão, seus altos objetivos estão mais distantes do que ele esperava. Olhando pelo lado positivo, seu braço deve estar curado até o próximo ano, então ele pode estar a 100% para uma nova tentativa de entrada. Exame. Independentemente do resultado, foi uma experiência valiosa que merecia gratidão. Passou uma semana desde que o Gray perdeu por pouco a vitória contra aquele tipo dos óculos. Hoje, o corpo docente da Academia da União Mundial reuniu-se na sala de reuniões 53 para discutir os resultados do exame de admissão. O velhote de cabelo branco iniciou a reunião, deixando seus colegas à vontade para expressarem as suas opiniões sobre o grupo deste ano. De imediato, gemidos de reclamação encheram a sala. Para este ano, eles criaram um método para que todos os professores observassem os exames em conjunto. Foi bastante ineficiente e entediante. Claro que há alguns que gostaram do formato. Eles não se podem dar ao luxo de ignorar um talento promissor apenas por uma questão de conveniência do corpo docente. Afinal de contas, o velhote desviou a discussão do sistema de exames e voltou-a para os esperançosos estudantes. Começando pelo curso de esgrima, ele invocou gravações mágicas de cada candidato para avaliar uma última vez aqueles que passaram. Naturalmente, aqueles que venceram o examinador de forma clara, passaram. Aqueles que não conseguiram fazer o trabalho serão avaliados com base nas qualidades que demonstraram e em como aguentaram durante aqueles 15 minutos de confronto. Além daqueles que limparam o chão com o instrutor, eles reduziram os candidatos de destaque a números 5, 217 e 753. Todos concordaram em traçar o limite apenas com esses três. Se adicionarem mais talentos inferiores, os coitados dos miúdos não conseguiriam acompanhar as aulas. Ninguém se opôs ao limite estabelecido. Assim, os candidatos aprovados para o curso de esgrima foram confirmados e fechados, ou pelo menos era suposto, até que uma voz brincalhona mencionou o candidato número 513, Gray Lee. Veio de ninguém menos que a enigmática ruiva
a professora Ariel. Como ela mencionou um número desconhecido, os outros professores puxaram a filmagem. Tiveram de admitir que, com mais um segundo, o jovem provavelmente teria vencido, mas ele dependeu de armar armadilhas apenas para derrotar um examinador. A academia pode vir a ser demasiado difícil para o rapaz. Aqueles com olhos treinados para a esgrima conseguiam ver a técnica sólida, a falta de poder e a clara incompatibilidade do início ao fim. Em conclusão, os professores do curso de esgrima descartaram a ideia de aceitar o candidato 513 na academia. Enquanto eles estavam ocupados a gozar com as falhas do miúdo, a professora Ariel olhou para os seus colegas como se fossem uns idiotas inúteis. A pessoa nesta sala viu a filmagem. No entanto, nenhum único deles reparou no que ela reparou. Se toda a gente é assim tão cega, talvez o formato do exame seja mesmo uma perda de tempo. No dia seguinte à deliberação final, os candidatos foram chamados de volta à praça da cidade. Foi-lhes pedido que se reunissem às 11 da manhã. A tensão era alta, e todos estavam à espera de receber a cobiçada aceitação. Chegou finalmente a hora. Um representante da academia anunciou em voz alta que 6 candidatos tinham passado no curso de esgrima. Todos seguravam os seus papéis e rezavam para ser um dos 6. Os primeiros a serem chamados foram os candidatos número 5 e 217. Imediatamente, os seus papéis queimaram até não sobrar nada. A seguir, foram os candidatos número 432, 615, 750 e 3.925. E é tudo. De centenas, apenas 6 eram suficientemente habilidosos para serem aceites na instituição de treino mais prestigiada do mundo. O Gray veio hoje com um pingo de esperança, apenas para ser completamente esmagado pela realidade de que talvez não fosse bom o suficiente. Os candidatos aprovados foram instruídos a atravessar a ponte, concluir o procedimento de inscrição até ao final do dia. Aqueles que passaram estavam naturalmente eufóricos e entusiasmados por entrarem na vida de elite. Aqueles que reprovaram olhavam para baixo, desapontados, a remoerem no seu fracasso. Com o curso de esgrima terminado, o representante anunciou surpreendentemente que um candidato tinha sido selecionado pela admissão especial do Olho Divino. Claro, não era ninguém menos que o candidato número 513, o Raio do Gray. Lee. O seu papel de inscrição ardeu num tom diferente dos que vieram antes dele. A chama azul brilhante, inevitavelmente, atraiu a atenção de todos. Mesmo quando ele pensava que teria de treinar e reabilitar a sua lesão por mais um ano, o Gray foi aprovado. Outros candidatos à sua volta riram-se com escárnio ao ouvirem falar da admissão especial do Olho Divino. O Gray não fazia ideia no que se tinha acabado de meter. Esta era a primeira vez que ele ouvia falar sobre este negócio do Olho Divino. Quase todos veem isto como uma admissão de favor, apenas uma forma de meter alguém indigno pelas traseiras. Um sinal do declínio da Academia da União Mundial. Ouvindo a conversa venenosa à sua volta, o Gray não gostou nada de ser chamado de aluno de cunha. Ele perguntava-se como é que sequer tinha sido selecionado, quando não tinha nenhumas ligações relevantes. O seu mestre não poderia ter este tipo de influência na academia. Enquanto os reprovados estavam a gozar com o único tipo admitido pelo Olho Divino, um velho eremita careca repreendeu-os por desrespeitarem uma longa tradição. Na opinião do eremita careca, esta admissão é uma categoria honrosa que produziu inúmeros heróis há mais de um século. Como esperado, os reprovados também gozaram com o eremita por ser antiquado. Claro, o Olho Divino era aclamado como o berço dos heróis antigamente, mas já não é. Os recentes candidatos do Olho Divino incluem a Amy White, a Bella Albright, o Leek Mueller e o Jacob Bloomfield. Estes 4 têm uma coisa em comum. Toda a gente os vê como completos e absolutos fracassos. Mas nós já ouvimos esses nomes. Num futuro próximo, a Amy White vai avançar para se tornar a Santa da Espada. A Bella Albright tornar-se-ia a Grande Sábia e o Jacob Bloomfield iria assumir o manto do Arqueiro Divino. Estes 3 alcançariam o auge da sua arte como a força principal contra o Liquidador. Agora, o nome do Gray será mencionado ao lado destas lendas. Aqueles que passaram foram recebidos e receberam uniformes para vestirem. A cerimônia de entrada começará em breve e os caloiros devem reunir-se na praça. Em frente ao escritório principal, o Gray experimentou o seu novo estilo e assentava-lhe que nem uma luva. O seu blazer preto com incrustações de ouro e o brasão da academia estava impecável. Ele passou de se sentir derrotado para se sentir elegante, ao lado dos seus colegas de turma. Quando chegaram à praça, alguns dos caloiros ficaram confusos. Não havia lá nada. A confusão foi esclarecida. Quando um funcionário da academia correu na direção deles com uma expressão de desculpa, ele explicou que houve um pequeno atraso na preparação da cerimônia devido a uma confusão. Felizmente, não demorará muito a resolver isso. Para tal, os caloiros devem recuar um pouco mais para que a estrutura possa ser montada. Os caloiros seguiram as instruções do funcionário e observaram, com ceticismo. O senhor funcionário ajoelhou-se e começou a mexer no chão. Após um pouco de preparação, ele tocou no chão e ativou um enorme círculo mágico num piscar de olhos. Do nada, centenas de assentos, dispostas ao estilo de um coliseu, emergiram do círculo mágico. Os caloiros ficaram boquiabertos. Eles nunca tinham visto magia desta magnitude antes. Em apenas alguns segundos, a praça transformou-se numa arena a sério, completa com assentos e um palco.
O funcionário pediu desculpa pelo atraso mais uma vez e instruiu os caloiros a sentarem-se onde quisessem. Ainda abalados pela demonstração absurda de magia, eles obedeceram. Alguns dos caloiros mais conhecedores reconheceram o uso de magia de teletransporte para literalmente materializar uma arena. O Gray sentou-se discretamente na fila do meio. Ele presumiu que esta era a forma da academia de realizar uma cerimônia de entrada grandiosa perto do edifício da escola. Eles estão basicamente a exibir o poder da Academia da União Mundial. Assim que todos se sentaram, outros caloiros comentaram que o número de assentos era um pouco excessivo. Havia apenas 30 deles presentes. No entanto, havia centenas de assentos. Bem, isso é porque, como o nome da Academia da União Mundial sugere, este instituto reúne a nata da nata de todo o mundo. Se olharem para o céu, verão o que isso realmente significa. Dezenas de aeronaves e carruagens de dragão sobrevoavam, tapando o sol. Olhando para cima, o Gray reconheceu a maior aeronave mágica como a Stretch Queen. Ele já tinha embarcado nesta besta colossal quando era carne para canhão no esquadrão de subjugação de liquidadores. Realmente, faz jus à sua reputação. Trazer algo tão imponente para uma simples cerimônia de entrada é apenas mais uma forma de se exibir para os novatos. A Academia da União Mundial sabe mesmo como ostentar o seu poder. Assim que todas as naves aterraram em segurança, os estudantes, que passaram no rigoroso exame de admissão nos seus próprios cantos do mundo, saíram. Eles ocuparam os assentos restantes, enchendo as bancadas. Com todos reunidos, está na hora de começar. O funcionário que materializou a arena sinalizou o início do resto das suas vidas. Depois de todas as exibições vistosas de influência, o exame de admissão prosseguiu. Com um breve discurso, cortesia do diretor, o Gray sentia-se um pouco aborrecido no seu lugar. Mesmo estando a entrar na academia de maior prestígio do mundo, toda esta cerimônia parecia apenas mais uma assembleia entediante. De seguida, o diretor chamou os melhores alunos de cada curso ao pódio. O tipo sentado ao lado do Gray levantou-se. O nome do loirinho é Leonhardt, o melhor aluno do curso de esgrima. Enquanto ele descia as escadas com confiança, os rumores sobre o seu feito incrível de derrotar o examinador num instante começaram a espalhar-se. Alguns até dizem que este caloiro já é tão bom como qualquer um dos professores no que toca à esgrima. Leonhard Appius parece um espião, encarregado de começar uma família de fachada com uma assassina e uma menina que consegue ler mentes. O Gray não ficou impressionado, apenas um pouco curioso. Antes de começar o seu discurso, o Leonhard confirmou que tinha permissão para falar livremente e de coração. Assim que recebeu o sinal para começar, ele virou-se para os seus colegas caloiros com um olhar penetrante. Ele abriu o seu discurso apresentando uma queixa formal à academia. Primeiro, ele parabenizou os seus colegas que foram admitidos da maneira correta. Ele vê isso como uma enorme honra estar entre os melhores dos melhores da geração atual. Leonhard espera que todos se formem como pessoas capazes de dar contribuições significativas para o mundo. Para isso, eles devem trabalhar juntos. Ele aguarda ansiosamente pelo dia em que ele e os seus colegas se erguerão como estudantes orgulhosos da prestigiada Academia da União Mundial. Com isso resolvido, ele apontou que havia alguém entre nós, alguém que não merece estar nesta praça de forma alguma. Ele direcionou essa acusação diretamente para a professora Ariel, que supervisiona as admissões especiais do Olho Divino. Ela ficou bastante chocada por ser chamada por um calouro no primeiro dia de aulas. A professora Ariel afirmou que cada um dos alunos aqui passou pelo rigoroso exame. Eles podem não ser tão dominantes quanto Leonhardt, mas mostraram que pertencem aqui. Curiosa e fascinada, ela perguntou ao novato arrogante por que ele estava tagarelando como um. Sem rodeios, Leonhardt mencionou abertamente o candidato misterioso que foi admitido através de um sistema de porta dos fundos obsoleto. Como todos os outros, ele vê a admissão especial do Olho Divino como apenas uma forma de infiltrar alunos subqualificados na academia. Leonhardt rugiu que o aluno admitido especialmente deveria simplesmente se mostrar, devolver o uniforme honorável e sair envergonhado. Suas palavras e determinação pareciam mover os outros calouros. Enquanto isso, aquele que estava sendo destacado tentava não se destacar. Felizmente, aquele superdotado hostil não conhece o rosto de Gray. Se ele apenas ficar em silêncio, não deve se meter em problemas, certo? A professora Ariel teve que intervir e quebrar a tensão, elogiando a turma deste ano por sua vivacidade. Recusando-se a recuar, Leonhardt reafirmou suas opiniões sobre a admissão de alunos através de um curso ultrapassado, ficando um pouco irritada com o loiro. A professora Ariel perguntou ominosamente se ele tinha confiança de que poderia vencer o garoto que ela escolheu para seu curso. Lion teve que dar alguns passos para trás ao sentir a pressão da enigmática professora. Ele tentou gaguejar uma resposta, mas não conseguiu. Apertando os dentes e se recompondo, Leonhardt respondeu com confiança que poderia espancar o daquele aluno não qualificado. Ariel já esperava tal resposta. Ela gosta de meninos com atitude, então propôs uma aposta. Ela colocaria sua carreira em risco e o futuro daquele garoto nesta academia em jogo. Gray não gostou nada do som dessa aposta. Leonhardt perguntou se essa aposta seria uma luta direta com o garoto da admissão especial, mas a professora Ariel não faria algo tão chato e enfadonho. Ela também tem certeza de que se seu garoto der tudo de si, o pequeno Leon acabaria morto em uma vala. Como educadora, ela não pode colocar a vida de um aluno promissor em risco.
Suas palavras cortaram o orgulho de Linhart como uma faca quente na manteiga. Se ela estava tentando provocá-lo para fazer uma aposta, certamente funcionou. A professora Ariel propôs que fizessem a aposta sobre subjugação de monstros em vez disso. Assim, será um pouco mais seguro para todas as partes envolvidas. Além disso, ela sabe que Leonhard se destaca em lutar contra monstros mais do que contra humanos. Os detalhes são simples. Ambos os participantes devem matar os monstros que ela escolher como alvos. A cada rodada, o monstro-alvo aumentará em força. Quem desistir primeiro e falhar em subjugar o alvo perde. Se seu garoto perder, ela se aposentará alegremente de sua respeitada posição como professora e expulsará todos os alunos de admissão especial sob seus cuidados. Mas, se o pequeno Leon perder, ele terá que fazer o que ela disser. Sei que muitos de vocês aceitariam ser escravos da professora de cabelo vermelho em um instante. Antes de aceitar, Linhart perguntou qual seria o primeiro monstro-alvo. Embora ele esteja confiante de que pode executar qualquer oponente, ele preferiria não se envolver em algo estranho. Depois de um pouco de deliberação, ela chegou a 0. Perfeita primeira meta. Ela quer a cabeça de um general ogro na sua mesa. Se for fácil demais para o pequeno Leon, ela aumentaria a dificuldade com prazer. Mas com base na reação da multidão, não há necessidade disso. Enquanto todos chamavam suas exigências de exageradas, Gray tentava descobrir por que ela escolheria um general ogro, especificamente. Um monstro que ele já havia derrotado. Leon, por outro lado, bateu o punho no pódio. Ele argumentou veementemente que um general ogro não é um monstro que alguém pode subjugar em uma missão solo. Vendo Blonde protestar, ela diminuiu a dificuldade e estabeleceu o prazo para o ano inteiro. O pequeno Leon ainda se recusava a participar. Ele argumentou que se alguém pudesse matar um monstro de nível desastre com apenas um ano de treinamento, as pessoas não estariam a sofrer. Se eles forem seguir com essa aposta absurda, essa exigia um alvo mais realista. Então, ele percebeu que essa mulher astuta escolheu deliberadamente um monstro que ninguém pode derrotar para que eles possam encerrar a aposta sem um vencedor claro. Como ele continuava a reclamar, a professora Ariel cedeu e adicionou mais uma estipulação à aposta. Se resultar em um empate, o pequeno Leon vence. Em outras palavras, se seu garoto falhar em derrotar o general ogro em um ano, ela se afastará e expulsará todos os seus alunos especiais. Com todas as estipulações para dar a Leon o máximo de vantagem possível, ele parecerá se ainda se recusar. O imitação de Lloyd Forger precisa perceber que está sendo manipulado aqui, e o resultado já está decidido. Mas ele foi levado pela manipulação da professora, forçado a aceitar uma aposta aparentemente à prova de falhas. Para constar, ele perguntou se um general ogro enfraquecido ou ferido contaria. É desnecessário dizer que o monstro tem que estar em sua forma natural de combate. Para selar o acordo, o olho sob o manto da professora brilhou enquanto sua magia formava um contrato. Cada detalhe foi listado e impresso no contrato mágico. Tudo que o pequeno Leon tem que fazer é assiná-lo se estiver pronto. Com toda a faculdade e todos os outros calouros como testemunhas, ele assinou voluntariamente seu nome no documento arcano. Após finalizar o acordo, ele hesitou e perguntou se o garoto, admitido pela porta dos fundos, poderia realmente vencer. A professora Ariel não se deu ao trabalho de lhe dar uma resposta direta. Os outros professores apenas assistiram em seus assentos, aparentemente acostumados com as travessuras da velha guaxinim de cabelo vermelho. Eles a veem como uma maga bem além de seu auge, entediada, e apenas fazendo coisas aleatórias por diversão. Em seu assento, Gray suspirou em derrota enquanto a aposta para determinar seu futuro era oficializada fora de seu controle. Ele também notou que ela redigiu deliberadamente as estipulações para incluir o general ogro que ele matou dentro do prazo. Essa aposta estava feita. No momento em que começou, a professora Ariel jogou Leon e todos os outros, e Gray foi o único que percebeu. Ela realmente joga sujo, mas ter alguém assim ao seu lado é uma grande vantagem. Após o fiasco da aposta, a cerimônia de entrada foi concluída e os novatos foram direcionados para sua primeira aula, os fundamentos da magia. O professor responsável pela aula reconheceu que é um pouco surpreendente começar uma aula no primeiro dia de aulas. Ele queria que seus alunos se acostumassem com esse ritmo. Nesta academia, eles não podem se dar ao luxo de perder um único dia. Hoje, eles vão alunos se acostumarem a esse ritmo. Nesta academia, eles não podem se dar ao luxo de perder um único dia. Hoje, eles vão. Comece com o mais básico dos básicos, a simples utilização da magia. Dentro do corpo humano reside uma energia invisível, chamada éter. Pode-se manipular os circuitos mágicos no corpo e acessar quantidades inimagináveis de poder. Gray estava inicialmente com medo de não conseguir acompanhar as aulas, mas esta primeira palestra parecia gerenciável. Ele já tinha ouvido as mesmas explicações no campo de subjugação. No entanto, ele teve azar com a sua atribuição de turma. De todas as aulas introdutórias em magia, ele acabou na mesma turma que Leonhard Appius. Se as pessoas descobrirem que ele é o estudante de admissão especial dos olhos divinos, ele pode dar adeus à sua paz. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, o professor notou e o destacou por parecer entediado com a palestra. O professor se sentiu ofendido por um novato já estar olhando para o lado menos de 5 minutos após o início de seu curso introdutório. Gray
Imediatamente se desculpou por seu olhar distraído. Ainda assim, achou estranho que o professor o destacasse, mesmo que ele estivesse lá no fundo do auditório. O professor escalou a situação e exigiu uma demonstração do aluno distraído. Se ele parece entediado em uma aula introdutória, isso deve significar que ele pode usar magia básica, certo? Gray não era fácil de intimidar. Respeitosamente, insistiu que se especializa em esgrima. Ele achou que estaria tudo bem se não conseguisse usar magia. O professor gritou que mesmo que alguém use uma espada em uma luta real, um lutador ainda precisa aprender o básico para coordenar-se com um mago aliado. Aprender o básico da magia e entender como se sente é o mínimo que um espadachim pode fazer. Naquele momento, Gray se lembrou de ter ouvido a mesma coisa nas palestras do campo de treinamento. Nesse caso, a palestra de hoje pode concluir com o mesmo feitiço. Para confirmar, ele perguntou se a palestra de hoje tinha como objetivo aprender a simples, mas eficaz bala de éter. Como ele conhece o nome, o professor presumiu que ele poderia usá-la. Gray agradeceu aos deuses pelo campo de treinamento infernal que teve que enfrentar, pois esta seria uma boa oportunidade para uma demonstração adequada. O professor decidiu fazer disso uma luta 1 a 1 e chamou o melhor espadachim deste ano, Leon, ao palco. O loiro levantou-se alegremente e prestou suas respeitos ao professor. Com isso, explicou que foi treinado em espada e magia antes mesmo de começar a escola, então pode ser um pouco arriscado para um normie enfrentá-lo. O professor afirmou que não importa quão grande seja a diferença de habilidade, as balas de éter são não letais, então não há necessidade de segurar as rédeas. Além disso, revelou que Gray é o estudante dos olhos divinos deste ano, sabendo o quanto Leon despreza o estudante de Porta dos Fundos sem nome. Todos os alunos no auditório se voltaram para Gray, gravando seu rosto em suas memórias. Isso foi uma armadilha desde o início. Ele não conseguiu passar o dia sem ser exposto por um maldito professor. Aquele velho babaca revelou deliberadamente sua identidade com intenções nefastas. Ao ouvir que ele tem a chance de disparar uma bala literal contra o cara que odeia, Leon prontamente aceitou mostrar a um novato de Porta dos Fundos como as coisas funcionam. Esta é uma oportunidade de mostrar a um outsider não qualificado que tipo de lugar é realmente a Academia da União Mundial. Com as veias saltando de raiva, ele exigiu que Gray saísse do caminho. Não era assim que o primeiro dia do nosso garoto deveria acontecer. No palco, eles estavam opostos um ao outro enquanto o professor, agitador, ensinar as cordas a um bebê de Porta dos Fundos. Esta é uma oportunidade de mostrar a um forasteiro não qualificado que tipo de lugar a Academia da União Mundial realmente é. Com as veias saltando de raiva, ele exigiu que Gray saísse do Jagania. Não era assim que o primeiro dia do nosso garoto deveria acontecer. No palco, eles estavam opostos um ao outro enquanto o professor, agitador, explicou as regras. Ele daria um sinal, e ambas as partes iriam disparar balas de éter contra o seu oponente. O Gray apenas passou alguns dias a aprender magia básica no campo de treino. Certo, o professor disse que as balas não são letais, mas isso não significa que não magoassem. Assim que o sinal foi dado, Leonhardt reuniu uma quantidade considerável de éter nas suas mãos, determinado a mostrar a diferença de força entre um aluno verdadeiro e um falso. Encurralado e forçado a proteger-se, o Gray também reuniu e manipulou o seu éter, lançando todo o seu conhecimento prévio numa tentativa desesperada. Todo o auditório ficou em silêncio quando viram um enorme buraco negro ameaçando engolir uma bala pequenina. Tanto o Leon como o Gray ficaram estupefactos. Nenhum deles esperava isto. Como era de esperar, a pequena bala de éter foi completamente consumida pelo furioso buraco negro. O medo do Leon era evidente nos seus olhos enquanto o feitiço obviamente letal se aproximava dele. Em pânico, o professor levantou a mão e tentou o seu melhor para evitar o pior cenário possível, usando a sua própria magia. Uma barreira dourada bloqueou o avanço aparentemente implacável da anômala bala de éter. Conseguiu atenuar a maior parte da força do ataque, mas foi por muito pouco. Ele cometeu o erro de relaxar, e a barreira dourada começou a mostrar fendas perigosas sob pressão. Eventualmente, o buraco negro da bala de éter atingiu o seu limite e explodiu, estilhaçando a barreira mágica em 1 milhão de pequenos pontos de luz. A explosão resultante lançou o auditório no caos. Os novatos fecharam os olhos e prepararam-se para o impacto. Quanto ao alvo, o pequeno Leon foi derrubado de rabo no chão, gritando a plenos pulmões. Percebendo que tinha estragado tudo, o professor correu imediatamente em direção à estrela em ascensão do curso de esgrima, para se certificar de que ele estava bem. O Leon levantou-se, limpou o pó e garantiu ao professor que estava bem. Depois de verificar o bem-estar do loirinho, o professor virou a sua atenção para aquele que quase explodiu o lugar inteiro. Se a barreira não tivesse conseguido amortecer o impacto, aquela bala de éter anormal poderia ter matado o Leon e ferido muitos. Mesmo entre os professores de magia veteranos, ninguém na academia conseguia lançar uma bala de éter tão forte. Ele queria desesperadamente saber o que o jovem fez para produzir um resultado tão destrutivo. O próprio Gray estava confuso. O que ele acabou de libertar estava definitivamente noutro nível em comparação com a coisa fraca que o seu oponente lançou. Será que o feitiço que ele aprendeu como parte do esquadrão de subjugação era diferente do que ensinam na academia? Ele perguntou ao professor se tinha errado de alguma forma, mas o velhote tinha a certeza de que o que ele disparou foi definitivamente uma bala de éter.
A única diferença gritante era a qualidade do feitiço, o que o Gray acabou de usar para potenciar. O feitiço não foi éter normal. Aquele tamanho e poder só podem ser alcançados através do uso de éter supercomprimido. Nenhum dos novatos tinha ouvido falar, muito menos entendido. O termo éter supercomprimido é algo que até os professores experientes têm dificuldade em produzir e estudar. No entanto, este aluno controverso usou-o casualmente para reformular um feitiço básico. Ninguém nesta academia consegue replicar isso. Agora, os alunos estão a começar a sentir respeito e um pouco de medo pelo rapaz que foi admitido através do olho divino. Eles também protestaram que o Gray devia ter se inscrito no curso de magia. Tanto quanto ele se lembra, todos os feitiços aprendidos pelo esquadrão de subjugação eram precisamente como o que ele acabou de usar. No grupo, Gray era um dos que não tinha aptidão para aquilo. Ainda assim, recusando-se a acreditar que estava a usar uma espécie de éter superpotente, ele invocou outra bala de éter e insistiu que conseguir fazer algo assim é possível para qualquer um com prática suficiente. Para sua grande confusão, o professor apenas riu como um louco em resposta. Gray não sabia o que fazer, então ficou ali parado, boquiaberto. O professor mudou completamente o seu tom. No início da aula, ele foi abertamente hostil. Agora, está a tentar recrutar o aluno de admissão especial para o curso de magia. Gray recusou respeitosamente o convite entusiástico. Ele sempre ouviu dizer que não tinha talento para a magia, por isso não se via a entrar nisso agora. O professor achou esta recusa absurda. Se um jovem que consegue produzir éter supercomprimido através de compressão não tem talento, então todos os outros deviam simplesmente desistir da magia. Ele chegou ao ponto de chamar ao Gray um prodígio sem igual, mesmo para os padrões da academia. Quem quer que tenha dito que o miúdo não tinha talento para a magia devia ter fumado algo que não devia. Os caloiros observaram a cena em silêncio. Eles viram como o professor rigoroso se transformou numa pessoa completamente diferente enquanto tentava desesperadamente convencer o Gray a mudar para o departamento de magia. Na sua perspectiva, seria uma perda enorme para o mundo se o Gray não seguisse a magia. Diabos, seria um crime contra o arcano, com toda a bajulação que recebia. Tudo o que o jovem conseguia fazer era rir do absurdo. Então, ele lembrou-se de ter ouvido o termo técnica de compressão de éter uma vez. Era apenas mais um dia de céu limpo no campo de treino, e uma das heroínas estava a dar uma palestra. Ela narrou como no passado as pessoas não conheciam o OD, também conhecido como força vital. Devido a essa lacuna no conhecimento, era muito difícil lançar magia a sério. Era preciso comprimir continuamente o éter dentro do corpo para alcançar o efeito desejado através de um feitiço. Este método primitivo apenas reúne uma pequena quantidade de OD. A palestrante, a senhora Bella Albright, a grande sábia e a maga mais forte do futuro, achou risível a forma como praticavam magia há apenas uma década. Gray perguntou ao professor se ele já tinha ouvido falar de OD. A pergunta apanhou o velho de surpresa. Ele não estava de todo familiarizado com o termo. A julgar por essa reação, parece que o mundo ainda não descobriu este conceito mágico revolucionário nesta altura. Se for esse o caso, então as coisas básicas que o Gray aprendeu no Call of Paris, esquadrão de subjugação, podem ser consideradas conhecimento do futuro. Ele finalmente percebeu que devia ter cuidado para não divulgar este tipo de informação. Pela última vez, ele recusou a oferta insistente para se transferir para um curso diferente. O seu verdadeiro amor é a espada, por isso teria de passar. O professor suspirou, derrotado, e aceitou impotente a decisão do jovem de continuar com as lâminas, mas também deixou ao Gray um convite em aberto para mudar de departamento sempre que lhe apetecesse. Sentindo uma dor de cabeça a chegar, o jovem agradeceu sem jeito ao velho efusivo pela oferta generosa. Após essa demonstração, foi pedido a ambos os participantes que voltassem para os seus lugares. O professor prometeu nunca mais repreender o Gray durante a aula. Na verdade, ele não se importaria que o miúdo saísse se alguma vez ficou aborrecido. A professora acredita que estas coisas de bebê são demasiado básicas para um prodígio como o Gray. O Gray desceu as escadas enquanto era alvo de olhares hostis. Agora, está a subir com reverência da professora e dos seus colegas. Entretanto, a sua vítima ainda estava de pé no palco em ruínas, a corar e a sentir o seu coração de leão a bater depressa, pelo Lord Gray. Ele não viu como Leonhart estava lá embaixo, mas o Gray sentiu certamente o arrepio a subir-lhe pela espinha. Depois da primeira aula, ele recebeu uma nota pessoal da professora Ariel, a pedir-lhe para se encontrar no seu gabinete. Depois das aulas, ele foi basicamente convocado do nada. Seria problemático se o velho professor Carlos estivesse por detrás desta convocatória repentina. Depois de andar por alguns minutos, ele finalmente encontrou a porta do gabinete que ostenta a marca do Pecial. Olho divino. Ele tensionava bater, mas a porta abriu-se suavemente, deixando-o entrar gentilmente, tomando a porta destrancada como um convite. O Gray entrou respeitosamente enquanto proferia cumprimentos respeitosos. Antes que pudesse terminar a sua frase, ele sentiu uma lâmina afiada a vir na sua direção pelo lado. Os reflexos do Gray foram ativados automaticamente enquanto ele desembainhava a sua espada para se defender. A empunhadura era um pouco heterodoxa, mas resolveu o problema num aperto. Ele conseguiu desviar o ataque furtivo e o atacante para longe. Com o atacante repelido, o Gray percebeu que se tinha movido puramente por instinto. Desta vez, ele queria confrontar o agressor.
mas era apenas uma jovem de cabelo azul que não conseguia sequer segurar a espada na sua mão corretamente. Olhando mais de perto, o Gray percebeu que conhecia esta rapariga demasiado bem. Esta baixinha tornar-se-á um pilar inabalável da humanidade e da esperança no futuro. A atenção do Gray foi então direcionada para a secretária no fundo do gabinete, e a mulher sentada nela elogiou a sua resposta rápida. A professora Ariel estava satisfeita por confirmar que a sua avaliação estava correta quando avaliou o jovem no exame de admissão. Havia 2 outros homens na sala, colegas professores da Ariel, que ainda estavam céticos em relação à nova adição ao olho divino. Eles avaliaram os movimentos da Bella como impecáveis, mas a sua espada foi arrancada da sua mão com demasiada facilidade. Ao ouvir o nome, a memória da vida passada do Gray sobre a Maga Suprema veio de rompante. Quem diria que a feiticeira pareceria tão adorável nos seus anos mais jovens? Entretanto, a Ariel está a importunar os seus colegas para simplesmente admitirem que estavam errados em vez de darem desculpas. No final, os outros professores pagaram e deram à sua colega viciada em jogo seus ganhos. Eles observaram a troca de golpes de uma fração de segundo na porta e tiveram de admitir que o Gray estava aqui por uma razão. Confuso e desconfortável, o jovem perguntou o que estava a acontecer e por que tinha sido chamado. A Ariel simplesmente explicou que estavam a apostar se o novato conseguiria defender-se de um ataque surpresa da Bella ou não. Graças a isso, ela ganhou um bom dinheiro hoje. Como agradecimento, ela atirou uma porção dos seus ganhos ao seu novo aluno. Ele apanhou prontamente a moeda e encontrou uma moeda de ouro reluzente na sua mão. Uma única moeda de ouro é praticamente uma pequena fortuna. Embora tenham admitidamente perdido a aposta, os outros professores também mencionaram um detalhe flagrante, que lhes tinha escapado no exame de admissão. A partir da troca de golpes anterior, eles ficaram certos de que o jovem evitou deliberadamente usar o seu braço dominante para se defender. Era quase como se estivesse a tentar proteger um braço imobilizado. A explicação mais provável para essa peculiaridade seria uma lesão. Mas em vez de uma lesão física aparente nos músculos que qualquer professor detetaria, este miúdo está a sofrer de um tipo de ferida mais profunda. Uma simples lesão não faria alguém ficar tenso numa emboscada tão estranhamente hostil. O Gray ficou surpreendido por os professores terem deduzido tantos detalhes corretamente apenas por o verem sacar da sua lâmina para se defender. Bem, eles são educadores na instituição de ensino mais prestigiada por algum motivo. Embora tenham sido mais lentos a notar em comparação com a Ariel, eles ainda percebeu a situação. Dito isto, a Ariel mandou seus colegas embora agora que tinha o dinheiro deles. Eles perderam uma descoberta rara, e ela não vai desistir do Gray. Por agora, os professores admitiriam de bom grado que o miúdo tem potencial. Mas se essa ferida não sarar e continuar a infectar, o Gray permanecerá como o tipo que não cumpriu o padrão da academia. Mas foi aceite de qualquer maneira. Ele não gostou nada do tom ameaçador da língua daquele professor. Quando os professores céticos desocuparam o escritório, apenas a Ariel e os seus alunos permaneceram lá dentro, com os incômodos fora do caminho. É hora de começar a verdadeira agenda desta convocatória. Ela chamou-o hoje para discutir o tema da magia. Depois de servir um chá aromático, a professora Ariel reiterou o que ouviu dizer que aconteceu na aula do professor Carlos. Ela descobriu pelo próprio homem que aquele idiota persistente invadiu o seu escritório a exigir a transferência do miúdo novo para o curso de magia. Ela obviamente recusou um pedido tão ridículo. Aos seus olhos perscrutadores, o Gray tornar-se-ia uma besta muito mais assustadora a empunhar uma espada do que a usar magia. Ao remover o seu monóculo para elaborar sobre o que ela queria dizer com aquilo, o Gray ficou estupefacto. A professora Ariel não vê de todo sinais de um gênio e de compreensão de magia. Ele nem sequer mostra sinais de ter praticado magia a um nível mais profundo. O Gray sentiu-se um pouco inquieto depois de ser analisado e lido como um livro aberto com aquele olho bizarro. Vendo que mentir seria totalmente inútil nesta situação, o Gray admitiu que tudo o que ela especulou estava correto. Curiosa, ela perguntou-lhe gentilmente se ele estaria disposto a partilhar o truque usado para conjurar aquela bala de éter de buraco negro. Ela prometeu total discrição e uma recompensa em troca por essa informação valiosa. Ela queria mesmo saber sobre este conceito promissor pelo bem da Bella. Enquanto bebia o chá, a língua do Gray quase se descaiu, e chamou a jovem Bella pelo seu título futuro. A professora Ariel chamou a jovem um puro gênio no que toca à teoria da magia, sem os meios para usar o que ela consegue teorizar. Por alguma razão desconhecida, ela não tem capacidade para usar compressão de éter, muito menos a mítica supercompressão. Com base em algumas informações vagas do futuro, ele sabia que a Bella Albright desabrochou tarde. A sua falta de talento na parte prática deve ser a razão. A Ariel marcou esta reunião depois de ouvir falar da bala de éter supercomprimida que quase matou o Leon. Se houver uma maneira de usar éter supercomprimido sem o ato ineficiente de compressão interna, seria uma reviravolta. A professora Ariel está desesperada por soluções. Ela não quer ver uma das suas raparigas ser enviada para o professor Bradley. Toda a gente no futuro conheceria aquele nome amaldiçoado. É impossível não conhecer um bastardo extremamente infame. Ele conduziu inúmeras experiências humanas independentes. Experiências em prol do avanço do seu campo, assassinando muitos no processo. Além disso, ele causaria desastres mágicos cataclísmicos que ceifariam a vida de dezenas de milhares. O professor Bradley é o pior criminoso mágico que já existiu.
Nesta era, o terrorista mágico louco e assassino em massa ainda não foi apanhado. Se a Bella não conseguir criar éter supercomprimido até o final do ano, ela será enviada ao professor louco para ser submetida a uma cirurgia de alto risco. Qualquer pessoa com bom senso veria isto como uma má ideia. A professora Ariel não poderia concordar mais. Embora a cirurgia seja sob o pretexto de aprimorar as habilidades mágicas, não passa de uma descarada experiência humana sem qualquer certeza. Ainda não foi tornado público, mas ela já ouve rumores dos crimes desumanos do lunático. Algumas vítimas morreram, enquanto outras ficaram destroçadas sem esperança. A Bella interveio dizendo que, embora seja perigoso e assustador, ela será expulsa até o final do ano se não apresentar resultados. Com toda a honestidade, a professora Ariel preferia que a sua menina desistisse da magia na academia para sempre, do que deixar aquele depravado mexer no corpo da Bella. O Gray, em silêncio, deliberava. Ele possui teorias mágicas que ainda não existem. Se ele partilhar algo tão drástico, o curso da história desviar-se-ia completamente do rumo. Ele observava a jovem Bella a cerrar os punhos em frustração e medo. O Gray lembrou-se dos seus últimos momentos a enfrentar o liquidador. Aquela frustração, medo e desesperança são demasiado familiares. Ele era apenas carne para canhão, treinado para cair com um só golpe. Um espectador impotente enquanto os heróis que deviam salvar o mundo eram fatiados como carne fresca. Sabendo o futuro que o esperava se não agisse, por que é que ele não quereria mudar o curso da história? Aquele inferno a que as pessoas chamam futuro fica muito melhor se for mudado. Quando terminou o seu chá, ele tinha concordado em tentar ensinar a Bella o melhor que conseguia. Ela estaria a usar éter super, comprimido num instante. Depois da reunião, os três dirigiram-se para a arena enquanto o sol começava a pôr-se. O Gray sacou do quadro de giz e fez o seu melhor para articular o que aprendeu nas aulas do campo de treino. Depois de espremer cada pormenor de que se conseguia lembrar, ele pediu às raparigas para manterem esta informação privilegiada apenas entre elas. As fugas de informação não seriam um problema, uma vez que a professora redigiu um contrato mágico de antemão. Aqueles que quebrarem o contrato morrerão. Depois de lhes dar a explicação geral, o Gray perguntou o que achavam da teoria. Só aprender sobre o conceito de OD, por si só, foi suficiente para deixar a professora Ariel de queixo caído, mas o conhecimento de magia que ele revelou é ainda mais absurdo. A Bella elogiou a sua explicação como breve, mas bem organizada. Ela sentiu-se como se estivesse a ouvir uma palestra sobre magia de centenas de anos no futuro. Com a Bella simplesmente a ouvir e a absorver a enxurrada de informação, a história da magia avançou 100 anos nesta sala. Ela não parava de falar com entusiasmo sobre avançar a magia por um século, mas o Gray próprio aprendeu todos estes conceitos básicos com a feiticeira adulta apenas 10 anos no futuro. É uma prova da sua genialidade. Havia muita informação que até a professora Ariel não conseguiu julgar e compreender devidamente. Por isso ela confiou o julgamento à sua pequena prodígio da magia. Segundo a estimativa grosseira da Bella, há uma boa probabilidade de a teoria ser sólida. Nenhum dos conceitos contradiz a teoria mágica atual na qual o mundo se baseia, mas a forma mais rápida de que descobrir com certeza é testá-la. É por isso que eles ocuparam a arena em primeiro lugar. Se a teoria se confirmar, o feitiço que a Bella improvisou rapidamente deve funcionar. Segurando um cajado com as duas mãos, ela depositou a sua confiança nos ensinamentos do Gray e usou todo o seu poder. Isso não soa nada bem. Se ele se lembra corretamente, disse que a força da Bella Albright é capaz de queimar uma cidade inteira num instante. Ela é praticamente uma arma de destruição maciça. Além disso, ela era famosa por não ter controle adequado sobre o seu poderoso débito de magia. Hoje deve ser o dia em que ele testemunhará essa lendária demonstração de domínio. Até a Bella ficou chocada ao ver o que acabou de provocar. Uma labareda gigantesca de fogo abrasador disparou e escapou do meio da arena e, em direção às nuvens. O Gray tentou avisá-la contra esta ideia imprudente, mas era tarde demais. O pilar de chamas erguia-se, com a jovem maga na sua base, sustentando um imponente círculo mágico. Este poder avassalador estava no pináculo da magia na sua vida passada. Se a Bella não tivesse assumido o controle do feitiço uma fração de segundo antes, ele teria sido engolido pela labareda. Aquela manipulação elemental refinada literalmente salvou-lhe a vida, alheia ao medo dos outros. A Bella estava radiante de alegria. Ela finalmente conseguiu. Ela superou a lacuna entre os seus talentos teóricos e práticos. Continuando a esforçar-se ainda mais, ela começou a domar o pilar de chamas, moldando-o na forma de um dragão de fogo a rugir. Pela primeira vez na sua vida, ela achou a magia divertida. Ela foi levada pelo momento e rapidamente esgotou as suas energias. O fogo extinguiu-se, e ela sentiu imediatamente a desvantagem do seu teste, quando as suas reservas de éter se esgotaram. As suas pernas cederam e ela perdeu a consciência. O cajado caiu no chão e o seu corpo também. Preocupado, o Gray correu até a rapariga inconsciente enquanto a professora lhe dizia para ter calma. Este colapso era um caso clássico de esgotamento de éter. Tudo o que a Bella precisa é de um pouco de descanso, e ela estará de volta a 100% num instante. Ouvir aquilo aliviou as preocupações do Gray. Ainda assim, até Ariel ficou espantada com a maravilhosa demonstração de talento mágico que a jovem mulher demonstrou. Ela talvez seja a única pessoa capaz de criar magia daquela escala depois de aprender um novo conceito. Enquanto, completamente inconsciente,
A maga adormecida murmurou que não é ela que é incrível, mas sim a teoria. O Gray deu-lhe a ferramenta para criar facilmente o seu próprio éter supercomprimido. Bem, era uma ferramenta que ela deveria desenvolver no futuro. A Ariel suspirou de alívio. A Bella já não precisa daquela cirurgia suspeita daquele criminoso arcano. Ela, de bom grado, amaldiçoaria o Bradley pessoalmente. A professora ficou contente por ver a jovem maga evitar um caminho ruinoso. Ela está especialmente contente por ela não ter perdido o controle da sua magia através de alguma experiência não autorizada. Embora as cirurgias especiais do Bradley tenham provado aumentar o débito mágico de uma pessoa, elas vêm à custa do controle. Como funciona exatamente é um mistério, mas é altamente provável que o lunático tenha encontrado uma maneira de quebrar a força ou limitador de uma pessoa. Agora, faz sentido. Por que é que se dizia que a feiticeira no mundo passado era uma arma de destruição maciça descontrolada? De qualquer forma, o progresso massivo de hoje não teria sido possível sem a ajuda do Gray. Os termos do contrato foram cumpridos. É a vez da professora cumprir as suas obrigações listadas no papel mágico. Em primeiro lugar, ela prometeu alguma coisa no braço dele. Há um feitiço mágico no seu repertório que talvez ajude. Estendendo a mão, ela invocou inúmeras borboletas translúcidas feitas de éter puro. Elas voaram por toda a arena enquanto ela tocava gentilmente no seu aluno. Na mão, ao contacto, o éter à volta da área rodopiou e agitou-se, fundindo-se no ponto de ligação. Durante alguns segundos, o Gray aceitou o toque curativo abertamente. Depois, ele tentou fechar a sua mão ferida e sentiu uma drástica a diferença no conforto em comparação com antes. Ele finalmente consegue mover a sua mão dominante outra vez. Foi uma grande melhoria. Com o ânimo renovado, ele agradeceu de todo o coração à professora por resolver um dos seus maiores problemas. Nem mesmo uma poção mágica de cura conseguiu curar a sua lesão misteriosa. No entanto, o seu toque leve fez o trabalho. Ela gabou-se de que a sua magia de restauração de nervos nem sequer devia ser mencionada na mesma frase que as poções de cura mágicas comuns. Antes que eles se empolgassem, ela queria ter a certeza de que ele estava mesmo a 100%. Para testar isso, o Gray tem de tentar brandir uma espada para descobrir. Pela primeira vez em muito tempo, ele tocou no punho da sua lâmina com a sua mão dominante. Ele fez um rápido saque e cortou com a espada casualmente. Imediatamente, ele notou algo alarmante, apesar da suposta total recuperação do seu braço. Para confirmar, ele baixou a sua postura e executou os movimentos da sua esgrima para ver como se sentia. Para seu grande desânimo, o seu braço direito não parecia mover-se tão fluidamente como antes. A professora Ariel esperava que algo assim acontecesse. Ela pode ter reparado os nervos para o seu estado perfeito, mas a sua magia não consegue curar as feridas na alma do jovem. Ouvir a menção da alma confundiu o Gray. Embora o conhecimento mágico atual não tenha provado a existência da alma humana, a Ariel acredita firmemente que ela existe. Afinal de contas, ela consegue ver Paula. Com este seu olho especial, escondido por baixo daquele monóculo brilhante, está um olho que tudo vê, capaz de ver através de cônica fazana. Tudo. Neste momento, ela consegue ver a alma do Gray a curar-se lentamente com o tempo. Ela teorizou que, desde que ele não se esforce em demasia, ele recuperará naturalmente. Ele perguntou inocentemente se praticar a sua esgrima contaria como esforço excessivo. A professora respondeu que não. Ele pode treinar normalmente. Em vez disso, ela perguntou-lhe que tipo de esgrima ele praticava que pudesse ferir a alma de alguém tão gravemente. Por outro lado, a esgrima que usa a alma de alguém como combustível não é uma ideia nova. Na verdade, ela conhece uma certa pessoa que tem a mesma capacidade. A Amy White é outra aluna do curso de admissão especial do Olho Divino. Ela supôs que devia haver alguma ligação entre estes dois alunos dela. O Gray ficou abalado e confuso sobre o porquê de a professora Ariel pensar daquela maneira. Ele nem sequer tinha encontrado a futura santa da espada nesta linha do tempo. A Ariel presumiu que o Gray conhecia a Amy com base na maneira como ele empunhava a sua espada. Dá a impressão de que ele aprendeu com aquela nerd da espada. Pensando melhor, a professora notou algumas pequenas diferenças. Parecia que a pessoa com quem ele aprendeu esgrima era uma versão muito mais habilidosa da pequena Amy. Ela estima que, em alguns anos, a Amy será tão habilidosa como quem quer que tenha sido o mestre do Gray. A sua capacidade de dedução é assustadora demais. O seu olho consegue ver os detalhes mais finos, e ela consegue interpretá-los com mestria. O Gray afirmou que aprendeu empunhar uma espada no dojo da sua cidade natal, o que tecnicamente não é uma mentira. Por agora, ele precisa mudar de assunto ou arriscar revelar seus segredos. Voltando ao tema das almas danificadas e da esgrima, técnicas ordinárias não podem, de forma alguma, conectar esses dois conceitos intangíveis. Para começar, ela está bem ciente de que Gray tem algum movimento secreto que pode derrotar um general ogro, um exército ogro, e tudo ao redor com um único golpe. Ela já fez seu dever de casa. Graças à absurda conquista de Gray, a aposta que ela propôs com o pequeno Leon na cerimônia de Tação, entrada foi uma vitória garantida. Ariel viu alguns dos restos deixados na cena e achou-os simplesmente magníficos. Nem mesmo a magia de corte mais sofisticada poderia alcançar aquele nível de precisão e letalidade. Aquela misteriosa força dentro de Gray, seja lá o que for, causou a lesão em sua alma. Ela consegue ver isso com seus próprios olhos. Ariel pode olhar através de sua alma e espiar o poder vazando por uma porta trancada.
Ouvir ela dizer isso o fez acreditar. Ah, porta trancada, é a imagem que ele continuava a retornar em sua mente. Isso não é algo que se pode descobrir por adivinhação. Esta mulher é a verdadeira coisa. Dito isso, Ariel já tinha visto um poder semelhante ao de Gray antes. Embora não fosse uma cópia exata, eles tinham uma vibração muito semelhante. Curioso, ele perguntou se havia outras pessoas com poderes igualmente misteriosos, como os dele. Ela conhece uma que se encaixa na descrição, mas não tem certeza se são humanos ou não. A professora. Ariel chamou-a de Liquidator, o mesmo liquidador que trouxe o fim do mundo. Com base em sua reação, ela pôde perceber que o garoto tinha ouvido falar deles de alguma forma. A mente de Gray estava girando. Por que o Liquidator está sendo mencionado tão cedo na linha do tempo? A professora sedutora não esperava que o jovem estivesse familiarizado com tal ser esotérico. Mas, por outro lado, ele conhece algum tipo de teoria mágica futurista, então não é uma grande surpresa. Gray se sentiu um pouco constrangido por ser creditado com a teoria revolucionária, quando ele simplesmente reiterou o que aprendeu com o verdadeiro gênio. Curiosa, Ariel pressionou-o sobre quanto ele sabe sobre o chamado Liquidator. Honestamente, ele não sabe muito, mas tem certeza de que o Liquidator é uma ameaça extremamente perigosa para a humanidade. Aquela criatura tem que ser parada antes que ele possa reunir mais poder. Algo que precisa ser destruído a qualquer custo. Ariel achou sua posição um pouco extrema, mas concordou que o Liquidator representa algum perigo. Mesmo assim, Bali e Bradley parecem determinados a continuar seus experimentos sobre este assunto. Parece que o cataclismo apocalíptico futuro está de alguma forma relacionado ao infame terrorista mágico. Até onde Ariel sabe, o Liquidator é o próprio ser que Bradley está tentando invocar. Isso foi uma novidade para Gray. Ninguém nunca lhe disse a origem do inimigo da humanidade. Pensando nisso, a Academia na última linha do tempo serviu como um ponto central da história. Os superiores agiram como se soubessem exatamente onde o Liquidator apareceria. Há uma alta possibilidade de que a própria Academia da União Mundial tenha tido um papel na invocação do Liquidator o tempo todo. A professora e o calouro secreto concordaram que esse experimento extremamente imprudente precisava ser interrompido antes que saísse do controle. Infelizmente, quem está conduzindo os estudos também é um professor titular. Ariel não tem autoridade para interromper ele ou seus experimentos. Ela já tentou pressionar os superiores a agirem, mas eles simplesmente não ouviram. Infelizmente, ela não tem a autoridade para divulgar mais informações a um mero estudante. O ponto principal é que, a menos que as ordens venham de cima, ninguém pode forçar Bailey e Bradley a parar com a sua loucura. Gray esperava pelo menos obter os nomes dos altos escalões da academia, mas isso está fora de questão por agora. Parece que a liderança da academia é mais complicada do que ele pensava. Mas se ele conseguir provar que o professor Bradley é um criminoso perigoso, talvez eles tenham munição suficiente para mudar as coisas. Na linha do tempo anterior, as experiências ilegais de Baleon ceifaram a vida de dezenas de duras milhares, e Gray sabe onde essas atrocidades vão acontecer. Não deve haver mal nenhum em partilhar esta informação com a professora Ariel. Desta forma, eles podem apanhar o maníaco em flagrante, mas ela rejeitou a ideia de imediato entrar nas instalações de pesquisa de um professor da academia sem permissão. É considerado um crime hediondo por si só. Eles podem ter de arranjar provas concretas de outra forma, sem arriscarem eles próprios a prisão. Mas, se Gray conseguir apresentar alguma prova irrefutável agora mesmo, isso pode mudar as coisas. Se não, então eles não têm outra escolha senão abandonar esta ideia por enquanto. Parece que Ariel está ciente dos possíveis perigos, mas as suas mãos estão atadas pela burocracia, pela política da academia. É frustrante, mas compreensível. Mais importante, ela quer aprofundar o tópico do poder misterioso de Gray. Ela insinuou que pode haver uma maneira de aprender a controlar essa arma letal. Existe um professor na academia especializado em lidar com forças desconhecidas. O caso de Gray é o quebra-cabeças perfeito para resolver. O seu nome é Professor Heathcote Longfellow. Gray já tinha ouvido o nome antes. Heathcote Longfellow foi quem treinou a própria Santa da Espada. Ele é uma figura lendária. Ariel sabia que esta ideia iria captar o interesse do jovem. Ela prometeu organizar uma sessão de treino privada com o professor estoico para amanhã. Gray, agradecido, aceitou a ajuda de Ariel. A principal razão pela qual ele veio para a academia foi para dominar este poder. Afinal, ele não esperava encontrar uma pista sólida tão rapidamente. As coisas estão finalmente a melhorar. Logo no dia seguinte, Gray viu-se muito próximo do professor Severo. A sua primeira aula particular com Heathcote Longfellow está a decorrer. Ariel certamente agiu rápido. Gray esperava um treino intenso ou aulas teóricas extensas, mas o professor Longfellow arrastou-o para a floresta, e agora eles estão a correr em círculos. Eles ainda estão dentro da zona da academia, mas estão no meio de uma área densa da floresta. Enquanto ele tentava descobrir o propósito desta corrida sem rumo, o professor Longfellow repreendeu-o por deixar a sua mente devagar. Em vez de ter pensamentos aleatórios, ele devia era acelerar o passo. Eles devem correr e levar o corpo aos seus limites absolutos. Longfellow acredita que o poder da alma desperta verdadeiramente quando cada gota de força física é gasta. Gray está proibido de tocar na sua espada até que cada pequeno pingo da sua resistência tenha sido gasto. O jovem ainda não consegue ver o quadro geral, mas confia completamente nos métodos de Heathcote. Ainda assim,
Enquanto ele está aqui a correr voltas, Balon está a realizar experiências desumanas para invocar o árbitro do fim. É difícil tirar esse pensamento irritante da cabeça. Gray carrega o fardo da visão do futuro, e isso está a atrasá-lo. No entanto, ele manteve-se no regime de treino durante uma semana inteira. No sétimo dia, ele foi convocado para se apresentar à professora Ariel. Gray sentiu-se um pouco envergonhado por tudo o que tem feito ter sido corrida interminável e apenas alguns exercícios de espada no final. É verdade que ele sente uma ligeira melhoria na força. Ariel não conseguiu conter a sua risada divertida. Ela conhece bem os métodos bizarros de Heathcote. Com o relatório concluído, um mensageiro entrou educadamente no escritório. Ele entregou uma carta selada endereçada à professora Ariel. Ela abriu imediatamente a mensagem e a sua expressão distorceu-se lentamente enquanto lia a correspondência. Quando chegou ao fim da carta, ela estava paralisada na sua cadeira. Preocupado, Gray perguntou o que estava errado. E ela, sem dizer uma palavra, entregou-lhe a carta para que ele visse por si mesmo. Seria melhor assim. Era uma carta escrita por Bailey e Bradley. O lunático tinha recebido o relatório sobre o avanço de éter supercomprimido de Bella Albright. Ele insistia que, embora houvesse uma grande semelhança, a jovem maga na verdade não tinha alcançado o nível reportado. Portanto, ele recusa-se a reconhecer a nova habilidade dela. Consequentemente, o contrato da cirurgia permanece válido, e a cirurgia prosseguirá conforme agendado. Era uma carta absurda escrita por um mestre da provocação. Era uma insanidade. Ariel está furiosa. Parece que Bailey e Bradley está determinado a pôr as mãos numa cobaia de primeira categoria na forma de Bella. Ele está a tentar forçá-la a um procedimento completamente desnecessário e perigoso. Infelizmente, o maníaco tem todo o poder. O contrato mágico que Bella assinou era inquebrável. A menos que o próprio Bradley o anule, Bella é obrigada a escolher entre a expulsão e entregar o seu corpo a um louco. Gray recusou-se a aceitar aquilo, e Ariel concordou. Esta carta acendeu um fogo nela para agir sem qualquer consideração pela burocracia, e ela precisa da ajuda de Gray. Ela quer saber a localização do laboratório secreto de Bradley. Será arriscado, mas ela tem de expor aquele canalha como um criminoso para tornar o contrato ultrajante nulo e sem efeito. Finalmente, ela está disposta a sujar as mãos. Isto é, precisamente o que Gray precisa. De forma presunçosa, ele perguntou por que é que ela tinha mudado de ideias, quando expor um colega professor sem provas sólidas em mãos representa um risco demasiado elevado. Bem, eles já ultrapassaram a fase de trabalhar dentro dos limites da lei. Ela está a depositar a sua fé em Gray para proteger outra das suas preciosas alunas. Desde o início, o seu olho tinha previsto que isto aconteceria, que Gray esteve a dizer a verdade este tempo todo. Foi preciso algum tempo, e uma carta descaradamente absurda para o admitir. Mas Ariel finalmente despertou. É hora de Gray mostrar o caminho, guiados pelo conhecimento do futuro. Juntos, eles trarão à luz os crimes daquele psicopata contra a humanidade, o espadachim das trevas. Regressa. Pelo que ele sabe, aquele laboratório vil está escondido nas montanhas perto da aldeia de Towell. A professora Ariel recorda-se vagamente de notícias de que um dos outros membros do corpo docente tinha recebido autorização para construir um laboratório lá. Isto significa que aquelas experiências ilegais e desumanas foram sancionadas pela academia. Não há lugar melhor para conduzir investigação ilegal do que as montanhas de Touro. Praticamente ninguém pestanejaria se ele ficasse lá por muito tempo. Além disso, os professores da academia respeitam a regra não escrita que proíbe a interferência uns com os projetos de outros. Mas, desde que consigam reunir algumas provas que provem que crimes contra a humanidade estão a ser cometidos, não deveriam ser acusados de arrombamento. Enquanto discutiam o plano de ataque, Bella bateu a porta e Ariel deixou entrar. Ela acabara de receber uma carta que continha a horrenda notícia. As suas emoções estavam em turbulência, com uma avassaladora sensação de derrota. A professora Ariel agarrou a carta da sua mão, assegurando a Bella que esta confusão seria resolvida de uma forma ou de outra. Parece que Ariel está a planear lutar contra Very e Bradley sozinha, e Bella não vai aceitar isso. Com um sorriso confiante, ela insistiu que poderia enfrentar aquele bastardo qualquer dia da semana. A jovem preocupada lançou a Gray um olhar suplicante para intervir. Então ele avançou e prometeu acompanhar a professora. Reforçando a sua determinação, Bella também se ofereceu para ir junto. Ela não quer depender dos outros para resolver o seu problema. Ariel pensou que poderia simplesmente agir sozinha. Ela avisou. Ruskivayan é um professor experiente. Não só isso, como também é um lunático que não tem consideração pela vida humana. Se ele apanhar um estudante inexperiente a tentar frustrar os seus planos, não há como saber o que ele poderia fazer. Como a adulta nesta conversa, ela não pode arriscar estas crianças. Mas Gray viu isso como mais uma razão pela qual ir sozinho é perigoso. Ele afirmou que poderia aceder ao poder que usou para derrubar um general ogro se necessário. Ele não seria um peso morto. Além disso, se algo de mal acontecer a Ariel, então o programa do Olho Divino seria sem dúvida dissolvido, expulsando efetivamente Gray e os seus colegas. Ele preferia ter uma palavra sobre o seu futuro, uma escolha para decidir o seu próprio destino. Vendo a determinação nos seus olhos, Ariel não poderia dizer que não. Fizeram parecer que ainda viriam, mesmo que ela lhes proibisse. Nesse caso, ela concordaria em tornar isto uma missão em equipe sob uma condição.
Não importa o que aconteça, devem priorizar a sua própria segurança acima de tudo. Gray e Bella aceitaram prontamente a estipulação. Depois de finalizar algumas medidas de precaução, os três aventuraram-se nas assombrosas colinas das montanhas Torowell. Escondido e oculto, o vasto laboratório privado de Var e Bradley estava diante dos seus olhos. É difícil imaginar que tipo de horrores estão a acontecer dentro daquelas paredes imponentes. Mais uma vez, o principal objetivo desta missão é reunir provas de atividade criminosa. Nada mais, nada menos. Com uma raiva distinta nos olhos, Gray confirmou que estavam no lugar certo. Por outro lado, Bella sentiu apreensão. Ela não tinha certeza se realmente conseguiriam fazer isto sem problemas. A professora Ariel já fez a sua lição de casa. Vari e Bradley devem estar agora na conferência da Sociedade Mágica. O laboratório deve estar muito livre. Ainda assim, há uma boa chance de que o portão principal esteja repleto de todo o tipo de armadilhas. Só para ficar a salvo deveriam arrombar a parede lateral, fazer a sua própria entrada. Invadir um laboratório autorizado pela academia já é um crime de qualquer forma. Não há diferença, independentemente do método que utilizem. Mais uma vez, Ariel deu a Bella a oportunidade de voltar se ela mudasse de ideia. Apertando firmemente o seu bastão, ela afastou todas as suas dúvidas. Perguntou se a professora estava realmente disposta a passar por todo este trabalho por alguém como ela. Gray interveio e respondeu que esta operação não é apenas pelo bem dela. Impedir os planos maliciosos do Var e do Bradley é pelo bem do mundo. Se não fizerem algo agora, inúmeras pessoas morrerão e o mundo inteiro sofrerá. A professora Ariel achou o seu raciocínio um pouco exagerado, mas concordou que o animal perverso tinha de ser parado. Por isso, a Bella devia ter calma e parar de pensar demasiado. Ela não é a única que precisa de ser salva. Resolvido o preâmbulo, a Ariel foi à frente, arrastando a Bella consigo enquanto o Gray corria ao lado delas a toda a velocidade. Ao chegar à parede lateral do imponente laboratório, ela ativou calmamente um feitiço de fogo. Múltiplas rajadas explosivas de chamas atravessaram o betão sem qualquer resistência. A explosão resultante iluminou a montanha inteira com uma luz abrasadora. Temos de dar o braço a torcer à professora. Ela sabe como dar um espetáculo exagerado. O Gray foi o primeiro a espreitar pela entrada recém-criada. O que ele viu lá dentro fez a sua pele se arrepiasse. Diante dos seus olhos, estendia-se um corredor longo e escuro com inúmeras celas de ambos os lados. Lá dentro daquelas celas estavam pessoas emaciadas, acorrentadas e catatônicas devido à tortura prolongada. Algumas delas pareciam mortas. A outras faltavam-lhes membros e sangravam das suas feridas abertas e infetadas. Eles sabiam que iam encontrar alguma coisa, mas não esperavam que acontecesse tão depressa. Nem sequer é preciso esforçar-se para procurar provas incriminatórias. O grupo atravessou o longo corredor. Todas as celas de Ironbarge estavam cheias de vítimas de Varian Bradley. Até o momento, a Ariel já notou vestígios de 14 feitiços proibidos usados nos prisioneiros. Esse facto por si só já seria suficiente para condenar o Vian por crimes graves. Já para não falar da extensa lista de claras violações dos direitos humanos cometidas neste lugar. Eventualmente depararam-se com uma sala enorme no meio do laboratório. O chão estava coberto por uma crosta de sangue velho e fresco. Sangue. No centro, via-se um círculo mágico sinistro. Parecia uma espécie de altar. O plano inicial era entrar, obter provas concretas e depois sair. Mas a jovem e bondosa feiticeira sentiu-se compelida a resgatar as pessoas presas naquele cenário infernal. O Gray sentiu uma premonição preocupante. Eles não deviam ficar naquele lugar por muito tempo. Uma missão de resgate demoraria tempo demais, e o Vian poderia regressar. Antes que pudessem sequer decidir o que fazer a seguir, uma figura fantasmagórica emergiu da escuridão. Ele caminhou tranquilamente em direção ao grupo, como se estivesse a passear pelo seu jardim privado. A professora Ariel reconheceu imediatamente o homem que se aproximava lentamente. Era o homem, o mito, o próprio cientista louco insuportavelmente feio. Varian Bradley. O tipo acha que tem pinta. O Gray, imediatamente, desembainhou a sua espada, pronto para responder a qualquer maldade que ele fizesse. Varian Bradley gabou-se de ter arranjado um sócia para ir à conferência em seu lugar. Ele está à beira de um avanço significativo na sua experiência. Afinal, este homem gabou-se de ter conseguido obter alguns materiais extremamente frescos para uma cerimônia importante. Vejam bem, ele gosta de usar as suas cobaias humanas enquanto ainda estão frescas e a respirar. Mas ao ver a professora Ariel e as suas preciosas alunas à sua porta, ele decidiu dar uma volta aos acontecimentos e mudar o plano. A Ariel preocupou-se com as suas alunas. A Bella estava paralisada por um terror visceral, e o Gray estava pronto para a pancada a qualquer momento. A experiência desta noite iria render um resultado muito melhor se os materiais utilizados possuíssem mais potencial para magia do que a pessoa comum. O Vian não tem a mínima ideia de como eles descobriram o seu pequeno inferno na Terra, mas tem a certeza de que estes três estão a operar secretamente. Isso significa, eles nunca disseram a ninguém para onde iam. Se todos eles desaparecessem de repente, nenhuma única alma saberia onde procurar. Qualquer coisa retorcida que o variante tenha reservado para eles não levantaria suspeitas. Esqueçam os crimes contra a humanidade. Deem a este homem a cadeira elétrica por aquele sorriso arrepiante.
pelo tom do seu discurso vilanesco, é óbvio que o professor Vian está ansioso por transformá-los em cobaias de laboratório que iriam expandir as fronteiras da própria magia por um preço elevado. Como eles já tinham visto os podres todos, não podiam ser deixados vivos. Ele podia muito bem aproveitar o potencial mágico deles da melhor forma possível. A meio do seu monólogo grandioso, Vian viu uma enorme bola de fogo a ir na direção da sua cabeça. O feitiço explodiu com um estrondo flamejante que iluminou a sala decrépita. Surpreendentemente, o ataque não veio da professora Ariel. Veio da futura grande sábia em pessoa, Bella Albright. Olhando para a sua expressão determinada, parece que o medo inicial dela desapareceu. Infelizmente, um ataque furtivo deste calibre não será suficiente. Varian protegeu-se com uma barreira mesmo a tempo. Mesmo assim, ele elogiou o potencial e a magnífica decisão da rapariga. Ele atribuiu a descoberta de um talento tão excepcional ao olho divino de Ariel. Ele nunca tinha realmente prestado muita atenção às turmas de admissão especial antes. Talvez ele devesse começar a observar mais de perto os outros recrutas daquele grupo controverso. No entanto, um mero estudante da academia a tentar assassinar um professor nunca iria funcionar. A diferença é demasiado grande. Deixando de lado todos os seus medos, Bella aceitou que seria melhor sujar as mãos de sangue do que ser morta. No entanto, ela quase que perdeu a sua oportunidade. Preocupada com os seus alunos, Ariel deu a ordem para recuar. Eles já têm as provas, e a academia deverá ser capaz de tratar do resto. O professor Varia não os ia deixar simplesmente ir embora. Antes que pudessem dar um passo, uma energia negra ardente saiu do cetro do professor desequilibrado. Como retaliação, o seu alvo principal foi a Bella. Ela parecia um veado encandeado pelos faróis. Ariel teve de se mover rapidamente para aguentar com o impacto do ataque. Com a sua barreira radiante, com concentração total, ela fortaleceu a barreira enquanto a energia negra persistia. Varian explicou arrogantemente que a magia defensiva é inútil contra esta chama da gula, que é um dos frutos preciosos da sua extensa pesquisa. O feitiço conjura uma chama tão voraz que queima e devora a magia defensiva, transformando-a em combustível. Em teoria, é um feitiço perfeito que não pode ser bloqueado. A sua única desvantagem era a necessidade de usar algum material biológico raro para o lançar. Conforme Varian explicou, a barreira de Ariel foi rapidamente despedaçada e consumida, tornando a chama da gula maior e mais selvagem. Ela tentou salvar a situação usando o seu olho divino, ao recorrer àquele poder misterioso, ela ganhou tempo suficiente para erguer outra barreira. Quando a primeira camada finalmente cedeu, a segunda camada aguentou com o impacto da magia proibida sobrecarregada. Como esperado, a segunda barreira de Ariel foi também corroída e absorvida pela chama em questão de segundos. Temendo o pior, ela atirou uma bolsa de memória de feitiços para a Bella e o Grey. Ela calculou que se o Heathcote visse a bolsa, aquele homem saberia o que fazer. Em vez de pegar na prova e fugir, a Bella ergueu antes a sua própria barreira. A Ariel começou a entrar em pânico. Ela já tinha aceitado que este poderia ser o fim da linha para ela, mas não precisava de ser para suas alunas. Mesmo assim, a Bella não estava com ideias de abandonar a sua professora a meio da batalha quando ainda tinha forças para lutar. A Ariel mencionou a promessa que fizeram antes desta missão. Todos concordaram que, se algo corresse mal, a sobrevivência teria de ser a prioridade. A magia do Varian é claramente antinatural. Tudo o que a Ariel pode fazer é ganhar tempo com os seus feitiços defensivos que se degradam rapidamente. Feitiços. Enquanto discutia com a sua aluna, esse feitiço defensivo finalmente quebrou-se. Ela sentiu o impacto do seu feitiço a quebrar, e a Bella rapidamente tomou as rédeas. A sua barreira translúcida igualou o poder das chamas da gula de forma impressionante. A Bella analisou o ataque do Vian e percebeu que não era assim tão forte por si só, apenas necessita de um tipo de magia de defesa ligeiramente diferente para o contra-atacar. Ao ver a sua chama ser detida, o Vian quase entrou em colapso. A teoria de contramagia para este feitiço é conhecida apenas por alguns selecionados. Então, como é que uma mera aluna conseguiu descobrir isso? A Bella respondeu com naturalidade que alguém especial lhe tinha ensinado recentemente uma nova teoria. Com isso, todos os feitiços se tornaram muito mais fáceis de decifrar. Da beira de um colapso, o Vian passou-se completamente. Ele acha que alguém do seu círculo íntimo o traiu e exigiu saber o nome do traidor. A provocá-lo com a expressão mais inocente, ela manteve a identidade do seu mentor em segredo. O homem que lhe abriu as portas para o mundo da magia é um mero aluno do curso de esgrima. Ele pacientemente transmitiu algumas ideias loucas sobre a teoria da magia, e com o gênio inato da Bella, juntar todas as informações foi algo natural. O Varian foi vítima de uma provocação bem-sucedida. Olhem para as veias deste tipo. Estão prestes a arrebentar. Alguma vez foste tão provocado ao ponto de sacares de um cristal sangrento suspeito para potenciar ainda mais o teu golpe fatal. Ao esmagar o cristal sangrento na sua mão, as almas humanas presas naquela coisa saíram disparadas para alimentar ainda mais a chama da gula. Neste ponto, o fogo parecia mais uma besta senciente do que um feitiço inanimado. O Varian pode estar a cometer crimes contra a magia e a humanidade, mas o seu feitiço tem um aspecto brutal para caraças. Mesmo assim, a Bella estima que a sua barreira pode aguentar por mais um bocado. Ela pode teoricamente prolongar este impasse indefinidamente, mas as suas reservas de mana não vão durar muito.
Na melhor das hipóteses, ela talvez consiga aguentar por mais 1 minuto. Com as mãos totalmente ocupadas na defesa, a Ariel teria de compensar no ataque, usando o seu olho divino. A professora Ruiva focou-se. Vendo o fluxo de magia com clareza, ela viu um ponto onde as chamas estavam particularmente fracas. Se ela conseguisse projetar mana para fora da barreira, a Ariel talvez conseguisse romper. Ela conjurou fios de mana carregados para fluírem livremente através da barreira impenetrável da Bella. Da sua posição até Alvarian, a Ariel tinha um caminho livre para um golpe mortal. Infelizmente, os seus fios de mana serpenteantes eram simplesmente demasiado fracos para atravessar as chamas da gula. Eles foram se enfraquecendo lentamente até se extinguirem por completo. O Varian riu-se da patética tentativa de contra-ataque. Pelo que o Gray se lembra, a magia ofensiva da professora Ariel é uma das mais fracas entre os funcionários. A sua especialidade reside noutra área. Com as propriedades das chamas, o seu poder ofensivo inerentemente fraco deve ter sido devorado também. Eles têm de arranjar uma maneira de acabar com isto rapidamente. A Bella está a começar a sentir-se exausta. A sua postura é a vacilar, e o seu controlo está a tremer. A barreira pode cair a qualquer segundo. Foi precisamente por isso que a Ariel tentou fazer com que os seus alunos fugissem para um local seguro mais cedo. Com todas as outras opções esgotadas, é hora do protagonista, Gray, assumir o fardo. A Bella não sabia como é que ele poderia causar algum dano quando havia uma tempestade de magia poderosa entre a sua espada e o Vian. O Gray basicamente disse: relaxa, eu ganho. A professora Ariel conseguiu perceber o que ele estava a planear e avisou o Gray para não usar o seu poder misterioso novamente. Usá-lo demasiado cedo poderia tornar o seu braço em cura irrecuperável, ou poderia até matá-lo. No entanto, morrer sozinho é melhor do que morrerem os três, não é? Além disso, eles estavam a preocupar-se por nada. O MC atravessou rapidamente a chama da gula, emitindo uma luz vermelha mortal do outro lado para o Viarian ver. A última coisa que o professor louco viu foi o golpe imprevisivelmente perfeito do Gray, misturado com salpicos do seu próprio sangue. O seu cérebro ainda estava a tentar perceber que raio tinha acabado de acontecer, enquanto a sua cabeça era perfeitamente separada do seu corpo. E assim, o professor Viarian Bradley foi devidamente executado pela sua lista de crimes. O seu carrasco é o homem que vai mudar o curso da Mara.